que diferencia em relação a essas faixas etárias no que diz respeito tanto ao crescimento, como ao desenvolvimento, e quanto ao nosso manejo físico com esses pacientes. Então, estou fazendo essa aula aqui, orientado pela doutora Daniele, e para iniciar, eu gostaria de mostrar para vocês que esse exame físico, na realidade, ele tem alguns antecedentes. A gente não faz um exame físico somente olhando para a criança, não, nosso exame físico já começa com a mãe. Lá na sala de parto, quem está passando pela sala de parto sabe que a gente faz uma entrevista com a mãe antes do bebê nascer, perguntando sobre antecedentes gestacionais, sobre outros filhos, né? Como foi o trabalho de parto, se foi normal, se foi cesáreo, se teve alguma complicação. Então, tudo isso implica na gestação atual. Tá? E aí, quando a gente vai pegar esse RN após ele já ter nascido, a gente vai fazer uma observação geral céfalo-caudal, fazendo toda uma ectoscopia da pele, de anexos, e no final a gente faz um exame mais direcionado para reflexos, desenvolvimento, crescimento, que eu vou mostrar tudo com detalhes aqui no decorrer da aula. Peço que vocês fiquem à vontade para me interromper, fazer alguma pergunta, a professora se quiser fazer alguma adição, qualquer coisa do tipo, fiquem à vontade. Então, iniciando, pessoal, por uma das primeiras coisas que a gente faz na sala de parto, que é justamente a escala de Apgar, né? É uma escala muito importante, que é um score em que a gente vê a vitalidade neonatal precoce. A gente vai, a partir dessa escala, identificar aqueles RNs que estão deprimidos e avaliar a resposta deles à eficácia das manobras de reanimação. Mas lembrem-se de uma coisa, a escala de Apgar não é o fator que irá determinar o início das manobras, até porque a gente só vai avaliar a escala de Apgar, né, apenas no primeiro minuto de vida. E essas manobras de reanimação, elas têm que ser determinadas muito antes disso. Então, apesar dela avaliar essa resposta do RN, ver se ele está deprimido ou não, a gente não pode se guiar pela escala de Apgar para determinar início de alguma manobra de reanimação. Outra coisa importante é que ela deve e pode ser calculada depois que as medidas e os cuidados iniciais já foram tomados. Aí sim, eu já posso fazer esse meu cálculo a partir da minha observação prévia. E a escala de Apgar, pessoal, ela tem 5 pontos importantes, né? Ela tem a cor da pele, tem a frequência cardíaca, tem a irritabilidade reflexa, o tônus muscular e a respiração. Todos esses scores, eles vão ter pontuações de 0, 1 ou 2. Por exemplo, quanto à cor da pele, se a gente tiver apenas uma cianose central ou uma palidez muito importante, a gente vai dar uma pontuação de 0 para a cor da pele. Se a cianose for apenas de extremidades, a nossa pontuação vai ser 1. E se for o IRN inteiro rosado, né, que é o que a gente procura sempre no RN, vai ter uma pontuação 2. Quanto à frequência cardíaca, se for 0, a pontuação vai ser 0, né? Se for uma pontuação menor que 100, se for uma frequência menor que 100, perdão, a pontuação vai ser 1, e se a frequência for maior que 100, vai ser a pontuação 2. A irritabilidade reflexa, pessoal, a gente vê na sala de parto, quando a gente coloca o aspirador nas narinas, né, de alguns RN que precisa, e a gente vai ver qual é a irritabilidade a ele frente àquela manobra que a gente está fazendo, né? Colocando um catéter, às vezes, na narina dele. Se ele não tiver nenhum reflexo, não tiver nada, a gente vai dar um 0, que é ausente. Se ele tiver alguma reação, a pontuação vai ser 1. E se ele tiver espirro, choro, qualquer outra coisa do tipo, a gente vai dar uma pontuação 2. Quanto ao tônus muscular, se ele tiver uma boa movimentação, né, for bem vigoroso, a pontuação é 2. Se ele tiver alguma flexão, só em uma extremidade, a gente vai dar uma pontuação 1, e se ele estiver totalmente flácido, a pontuação vai ser 0. Quanto à respiração, a gente vai avaliar o seguinte, se esse paciente não chora nem respira, a pontuação dele é 0. Se ele tiver um choro fraco ou irregular, a pontuação é 1. E se for um choro forte, vigoroso, bem regular, aí a nossa pontuação vai ser 2. Uma coisa importante, a nota do primeiro minuto, né, ela vai se correlacionar com o pH do cordão umbilical, e é um índice de depressão intraparto, né? A gente vai ver que essa nota do primeiro minuto vai se correlacionar muito com a forma com que esse RN nasceu, se teve algum trauma no canal de parto, tudo isso vai interferir na avaliação do primeiro minuto. A permanência de uma boa pontuação, a permanência de uma pontuação baixa, além do primeiro minuto, ela vai se vincular a consequências deletérias em longo prazo. A gente verifica o seguinte,
Se essa pontuação, que vale de 0 a 10, ela tiver menor ou igual a 6, a gente vai continuar a calcular até o 20º minuto, né? A gente vai fazer 1, 5, 10, 15 e 20, para fazer um acompanhamento mais detalhado. E isso se esse score der menor ou igual a 6. Alguns livros colocam menor que 7, que é a mesma coisa. Né? E um APGA baixo no 20º minuto vai ser compatível com o quê? Com um mau prognóstico neonatal. Porque nesse tempo já era para esse bebê ter se recuperado, já era para estar com uma boa vitalidade. E aí, nesses casos, se tiver muito baixo ainda no 20º minuto, a gente vai ter um mau prognóstico neonatal. Outra forma da gente avaliar através do boletim de Silverman-Anderson, né? Que a gente tem os movimentos do tórax e do abdômen, que a gente vai ver o sincronismo desses movimentos, vai ver o grau de retração costal interior desse paciente, se tem, né? Vai ver a retração tifoide, se está presente, se tem batimentos da asa do nariz, se tem algum gemido expiratório. Cada item desse aqui que eu falei, dependendo do score que você der, vai ter pontuações de 0, 1 ou 2. E aí, no final, você vai classificar. 0, não há déficit respiratório. De 1 a 5, o déficit respiratório é moderado. E se for maior que 5, a gente vai ter um déficit respiratório grave. E aí, aqui é só uma sequência que eu quero mostrar para vocês do que a gente vai falar durante toda essa aula, tá? Primeiro, quando o bebê sai, a gente coloca sob uma fonte de calor, posiciona, aspira, seca, né? Avalia frequência, respiração, coloração, faz o exame físico desse RN, faz a identificação e mostra para a mãe. Isso é um quadro clássico de um bebê que nasce bem, né? Mas agora eu vou passar para vocês todos os detalhes do que acontece em alguns casos específicos. Primeira coisa no exame físico do RN que a gente tem que saber é justamente a classificação desse RN. E a primeira forma que a gente tem de classificar é quanto à idade gestacional. A idade gestacional, pessoal, a gente vai classificar da seguinte forma: prematuro, que é aquele bebê que a gente também pode chamar de pré-termo, que é quando ele tem menos que 37 semanas completas, ou seja, até 36 semanas e 6 dias. E dentro dos prematuros, a gente ainda reclassifica em prematuro tardio e prematuro precoce. O prematuro tardio é aquele que vai de 34 semanas a 36 semanas e 6 dias, e o prematuro precoce é aquele que tem menos de 34 semanas. O atermo é aquele que nasce entre 37 semanas e 42 semanas incompletas, até 41 semanas e 6 dias. E o pós-termo é aquele que nasce com idade superior ou igual a 42 semanas. Só que tem alguns bebês que a gente não consegue, a mãe não sabe a data da última menstruação, ou então não tem ultrassom de primeiro trimestre, um ultrassom mais atual que consiga nos identificar isso, e a gente lança mão de alguns métodos, né, para fazer essa estimativa da idade gestacional. O primeiro método que a gente tem é o método do Capurro, onde a gente vai ver a textura da pele, a forma da orelha, a glândula mamária, as pregas plantares, se tem sinal do cachecol, a posição da cabeça, e tudo isso a gente vai lançar pontuações, e no final, a partir dessas pontuações, a gente vai conseguir estimar a idade gestacional desse RN, né? Só que a gente tem que ver que esse método ele não vai contemplar aqueles recém-nascidos com menos de 26 semanas ou então com baixo peso. Ele vai conseguir avaliar com uma melhor precisão a idade gestacional, principalmente nas primeiras 4 a 6 horas de vida. Tá? A gente tem outro método também que pode ser utilizado, que é o método New-Ballard, onde a gente vai ver formato da orelha também, tamanho da glândula mamária, formação do bico, textura da pele, as pregas plantares, e a gente vai avaliar também algumas posições do RN, né? A sua postura, o ângulo de flexão do punho, a retração do braço, o ângulo poplíteo, o sinal do Charlie também pode ser avaliado, né? E o calcanhar e a orelha. No final, quando a gente faz toda essa avaliação, vão ser geradas pontuações, né? E essas pontuações, elas vão conseguir fazer com que a gente calcule uma estimativa bem mais precisa de que o método do Capurro, né? Ele pode ser calculado entre 12 e 20 horas do nascimento do RN, né? Pode ser aplicado em prematuro extremo, que a gente viu que no método Capurro a gente não consegue fazer com menores de 26 semanas,
É um método que requer pouca manipulação e sofre pouca influência por depressão neurológica também. E aí, quando a gente tiver todos esses scores aqui, dependendo do score que der, a gente vai correlacionar com uma semana gestacional. Por exemplo, se no final, quando eu fizer todo esse meu cálculo, der menos 10, é porque a estimativa da idade gestacional é de 20 semanas. E assim você vai acompanhando, através desses scores, né, neuromusculares mais físicos, para correlacionar com uma provável idade gestacional. Então, esses são alguns métodos que a gente tem. Outra forma de classificar esse RN é quanto ao peso dele de nascimento. Né? Quanto ao peso, a gente pode classificar de várias formas. Então, vamos começar aqui pela principal. Primeiro, o que é um paciente que tem um peso normal? É aquele paciente que tem um peso maior ou igual a 2.500 gramas. Tá? Então, de 2.500 até 4.000 gramas, até 3.999 gramas, perdão, vai ser um bebê com peso normal. A partir de 4.000 gramas, a gente vai ter um bebê macrossômico. Abaixo de 2.500, a gente vai ter um RN de baixo peso. Abaixo de 1.500, a gente vai ter um RN de muito baixo peso. E abaixo de 1.000 gramas, a gente vai ter um RN de extremo baixo peso. Então, essa é a classificação do RN quanto ao peso. Mas esses valores, pessoal, acabam que no final são valores relativos, que isso vai depender muito da idade gestacional. É por isso que a gente tem gráficos para cada idade gestacional, para que nós possamos colocar no gráfico o peso e a idade desse RN, para que nós possamos classificá-lo em A e G, que é adequado para a idade gestacional, P e G, que é pequeno para a idade gestacional, ou GIG, que é o gigante para a idade gestacional. Por exemplo, quando a gente pega esse caso aqui, a gente verifica o seguinte, ó, um RN de 31 semanas e 4 dias, então aqui nesse gráfico, ele ficaria nessa parte aqui de baixo, entre 31 e 32 semanas, tá? Deixa eu ver se ele coloca ponteiro aqui, mostrar, ó, opções de ponteiro, fica melhor. Apontador de laser, pronto, ele ficaria aqui entre 31 e 32 semanas, ele tem um peso de 1.610 gramas, então aqui, ó, 1.600, né? E 45 centímetros. Então, o que a gente vai observar? Que para o peso, ele vai estar entre o P10 e o P50. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esses gráficos de percentil e eu vou mostrar para vocês que entre o P10 e o P90 é considerado normal. Abaixo do P10, a gente vai ter os bebês que são PIG, né, pequenos para a idade gestacional, e acima do P90 a gente vai ter os RN, que a gente chama de GIG, que são os gigantes para a idade gestacional. E entre o P10 e o P90 são os RNs que são adequados para a idade gestacional, que é o caso que eu estou mostrando aqui para vocês. Beleza? Quanto ao perímetro cefálico, pessoal, esse perímetro cefálico ele vai variar também, tá? Mas a média é de 35 centímetros ao nascimento, só que varia fisiologicamente de 33 até 38 centímetros. A gente vai classificar esse RN também quanto ao comprimento, que mais à frente eu vou detalhar isso bem melhor para vocês. E aí a gente vai ter gráficos para juntar peso, perímetro cefálico e comprimento, tanto para meninos como para meninas. Então a gente tem os gráficos que a gente mais utiliza, que são os de Fenton, do ano 2013, em que ele vai ter esses gráficos aqui, tanto para meninos como para meninas, para a gente fazer essa classificação, quanto ao peso, quanto ao perímetro cefálico e quanto ao comprimento. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Um recém-nascido de 37 semanas nasceu com um peso de 2.800. Então, vamos colocar aqui no gráfico esse peso de 2.800. Ele tem 37 semanas, então eu vou colocar aqui entre 36 e 38. Ó, ele nasceu com 2,8 kg, então seria mais ou menos aqui, né? 2,8 kg, beleza. Então, quanto ao peso, a gente já verifica que ele está onde? No P50, ou seja, ele é um RN AIG, adequado para a idade gestacional. Quanto ao perímetro cefálico, ele nasceu com 33 centímetros, ó. Também está no P50, ou seja, também está adequado. E quanto à estatura, ele nasceu com 48 centímetros, ó. Então, é um RN que também está no P50, está adequado para a idade gestacional. Pronto. A partir daqui, eu vou mostrar o exame físico para vocês por topografia. A primeira coisa que a gente vai olhar
ectoscopia, a pele do paciente. Depois a gente desce no sentido céfalo-caudal, né? Cabeça, tronco e membros inferiores, tá? Então, quanto à pele, pessoal, a gente verifica que os RNs nascem com instabilidade vasomotora e também uma lentidão circulatória periférica. Isso vai favorecer com que esses RNs tenham uma cor vermelho escuro ou então até mesmo uma cor violácea, né, durante o choro. Isso tudo pode gerar os quadros de cianose, principalmente cianose de extremidades, que é bem comum na sala de parto, tá? Principalmente também quando há exposição ao frio, que ainda vai agravar ainda mais esses quadros. Aqui um exemplo para vocês de acrocianose, é um bebê com cianose nas extremidades, tanto nos pés como nas mãos, na região palmar e plantar, não é isso? A gente vai ter aqui um bebê com cianose central, tá? E aqui a gente vai ter um bebê com palidez, que já é o inverso. A pele do RN, ela vai ser muito mais fina e mais lisa quanto mais prematuro for essa criança, né? E a maior proporção de água em sua constituição vai contribuir para a consistência quase que gelatinosa nesses prematuros extremos. A gente vai verificar que tem algumas coisas específicas que nós temos que saber desse período da vida da criança. Então, primeira coisa importante, quanto à pele, a gente vai ter em alguns RN a lanugem. A lanugem é um pelo fino, né, um pelo macio e imaturo, que vai ser encontrado principalmente nos prematuros. É mais comum nessa faixa etária. Nos lactentes a termo, teoricamente, a gente não vai ter lanugem, a gente já vai ter os pelos propriamente dito. A gente tem que ter muita atenção nessa parte de pelos, porque no RN, às vezes, a gente pode encontrar tufos de pelo na região topográfica da coluna lombosacra. E isso vai sugerir algumas anomalias, né? Como, por exemplo, espinha bífida oculta, fístulas, ou então algumas tumorações, ó, como a gente está mostrando aqui para vocês, né? A espinha bífida oculta ela vai se manifestar principalmente por esses tufos de pelo na coluna lombosacra. Mas a gente pode ter outras alterações, né? Como a meningocele, a mielomeningocele. Quanto à pele também, a gente pode observar muito bem nos RN o vernix caseoso, né, que vai ser uma substância bem graxenta, de uma coloração branco-amarelada, né, que muitos chamam de sebo, que vai recobrir essa superfície cutânea, principalmente nessas regiões de dobras. E algumas literaturas colocam que esse vernix caseoso ele vai ter propriedades antibacterianas e antifúngicas, ou seja, é uma substância, né, muito importante para esses RN, porque também vai conferir proteção para os mesmos. Outra coisa muito importante, que às vezes a gente verifica em alguns RN, né, são as manchas mongólicas, né, que são representadas por essas pigmentações, meio que azuladas, né, no dorso e nas nádegas. Só que assim, pessoal, não precisa se preocupar com essas manchas mongólicas, porque elas não têm nenhuma importância clínica, tá? Elas vão aparecer principalmente a partir da presença de melanócitos na derme desses pacientes, que são melanócitos que ainda não migraram para a epiderme, só que são manchas que tendem a desaparecer no primeiro ano de vida da criança. É observada, em sua maioria, em RNs negros, tá? Outra coisa muito importante que a gente tem na pele dos RN, que é comum também em sala de parto, é principalmente os hemangiomas, que são comuns tanto na pálpebra quanto no pescoço. E também a gente tem que acalmar a mãe, porque às vezes ela fica desesperada quando vê essas lesões, que são achados físicos normais, que vão desaparecer aos poucos nesse RN. Outra coisa importante aqui são as manchas salmão, né, que são manchas rosas ou avermelhadas. Aí vocês se perguntam, Eduardo, como é que eu vou diferenciar a mancha salmão do hemangioma? Primeiro, quanto à localização, é bem mais comum nessa região de nuca, tá? Região de glabela também, pálpebra. Só que às vezes o hemangioma também pode aparecer na pálpebra. Segundo algumas literaturas, essa mancha salmão, ela vai se diferenciar do hemangioma porque quando a gente comprime uma mancha salmão, ela desaparece. Tá? O hemangioma não desaparece. Essas seriam das suas principais diferenciações. E também a sua topografia, né? A sua localização. Por que elas desaparecem? Porque elas vão ser decorrentes justamente de uma ectasia vascular. Então, quando a gente comprime esse vaso, tende a desaparecer essas manchas que são chamadas de manchas salmão. E são observadas em 30% a 40% dos RN, né? E vão desaparecer em 1 a 2 anos.
o eritema tóxico, né, que é uma erupção cutânea composta de pápulas ou lesões vesículo-postulosas, e vão surgir de 1 a 3 dias ou então após o nascimento, né, sendo localizadas na face, no tronco e nos membros. É classificado como mesantema benigno e ele tende a desaparecer em 1 semana. Então, a gente também tem que orientar os pais em relação a isso, para não ficarem preocupados que é uma condição benigna, que em aproximadamente 1 semana vai estar desaparecendo. Outra coisa importante aqui que eu gostaria de mostrar para vocês é a melanose pustulosa, né? Que é uma erupção cutânea pustulosa, como o próprio nome já diz, né? Tem uma causa desconhecida e vai ser observada em aproximadamente 5% dos RN, principalmente da raça negra. E a gente pode classificar... Ela pode estar presente ao nascimento, né? Caracterizando por grupamento de pústulas estéreis, e após 2 a 3 dias essas pústulas vão desaparecer e vão deixar pequenas máculas hipercrômicas, né, um pouco mais enegrecidas. E essas manchas enegrecidas, elas permanecem por até 3 meses na pele desse paciente. A gente vai ter o milho sebáceo também, que é relativamente comum, né, que são essas pápulazinhas aqui que vocês podem observar. São amarelas esbranquiçadas e que vão aparecer principalmente na fronte do paciente, né, no nariz e também na genitália pode ocorrer. E vão ser alguns cistozinhos queratogênicos, que vão ser causados principalmente pela obstrução dos folículos polissebáceos. Então, é muito importante que a gente verifique que também é uma condição benigna. E a gente tem a miliária, né? Que a miliária já vai ser um pouco diferente do milho. Falei há pouco para vocês que o milho é obstrução do ducto sebáceo. Aqui na miliária já vai ser das glândulas sudoríparas. Então, nesse caso aqui, a gente vai verificar que vai ser justamente em decorrência de uma sudorese excessiva, locais que tem um clima quente, RNs que usam roupa em excesso, a gente sabe que tem que aquecer o RN, mas no momento certo, né, após ele estar estabilizado, não tem essa necessidade toda, e a gente vai classificar de 2 formas. A gente tem a miliária cristalina, que é essa primeira aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Que vai parecer gotas de orvalho, quando a gente verifica nas folhas das plantas de manhã, e vai estar localizado principalmente na fronte do RN. E a gente tem a miliária rubra, né? Que o povo conhece popularmente como brotoeja. Já vai ser uma oclusão mais intradérmica, né? A rotura do ducto sudoríparo vai levar esse extravasamento de suor para o tecido próximo àquela região e vai provocar essa inflamação. E a gente vai ter a miliária pustulosa também, que é quando a gente já vai ter a formação de substâncias purulentas nesse local. E vai desaparecer rapidamente, né, pela aplicação de compressas frias, já que a gente sabe que é uma situação que decorre de um clima quente. Então, a gente fazendo um resfriamento desse RN, fazendo um resfriamento do ambiente, a gente vai conseguir reduzir esses quadros de miliária, que é um quadro também transitório. A acne neonatal também está presente, sim, em bebês, alguns aparecem com espinhas. Isso não é uma situação também que venha nos causar medo, né? Vai ocorrer principalmente na 2ª semana de vida. A gente vai ver que vai surgir primeiro aqueles comedões, que são aquelas pápulas, depois elas vão ficar um pouco mais eritematosas, pustulosas, e em seguida elas vão secando, né? Algumas vão desaparecer após semanas. A gente vai ver também o ressecamento. Isso aqui, pessoal, é muito importante, porque bebês que nascem com ressecamento ou então com descamação vão abrir os nossos olhos para pós-maturidade, ou seja, esse bebê passou tanto do termo que ele já está ressecando, já está descamando. Então, quando vermos um bebê com ressecamento ou descamação, temos que pensar, sim, em pós-maturidade. Outra coisa importante é a cutis marmorata fisiológica, né, que ela vai ser decorrente, como vocês veem aqui na pele, da dilatação de capilares e vênulas, que vai dar esse aspecto aqui para o RN, né, que são máculas reticulares, principalmente em tronco e extremidades, e também vai ter relação com o frio. Tá? A coloração arlequim, pessoal, é outra coloração muito importante também, em que a gente vai ter uma divisão do corpo, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó. A gente vai ter uma metade vermelha e uma metade pálida. Então, quando vocês verem um RN com esse aspecto aqui, é o que a gente chama de coloração arlequim. A gente vai ter uma alteração vasomotora transitória, que é o que vai estar causando isso. Vai ocorrer em aproximadamente 10% dos recém-nascidos. Até agora eu não vi nenhum na sala de parto. É um fenômeno súbito, tá?
e que pode durar entre 30 segundos e 20 minutos. E esse fenômeno ocorre principalmente entre o segundo ao quinto dia de vida. E a gente tem essa daqui, ó, que você olha, eita, que tatuagem bonita. Não, não é uma tatuagem. Isso aqui é uma malformação vascular, tá, do nascimento, que a gente chama mancha em vinho do Porto. E atenção, diferentemente do hemangioma, essa mancha aqui, ela tem uma etiologia desconhecida. Primeiro surge uma mácula rosa e depois ela vai se tornar vinhosa, por isso que chama mancha em vinho do Porto. E, infelizmente, é uma lesão persistente, diferente das outras que eu já tinha mostrado para vocês, né? A gente tem a icterícia, que eu não vou me adentrar nesse assunto aqui, porque é uma aula totalmente separada, né, icterícia. A gente verifica uma cor amarelada da pele desse RN. Ela vai ter início principalmente antes das 24 horas, ou então depois de 7 dias, que a gente tem que prestar muita atenção a isso. E a gente vai fazer a classificação dessa icterícia, né, através do acometimento. Se pegou sua cabeça e pescoço, é zona 1. Se pegou até o umbigo, é zona 2. Se pegou até a região dos joelhos, é zona 3. Se pegou até tornozelos ou antebraço, é zona 4. E se chegou à região palmar e plantar, é zona 5. Mas como eu falei para vocês, não vou me ater a isso, porque isso é uma aula totalmente separada e uma aula longa também. Pronto, vimos a pele do RN, agora vamos descer no sentido céfalo-caudal para fazer esse exame físico. Primeira coisa, cabeça. Perímetro cefálico. Já falei para vocês anteriormente sobre o perímetro cefálico, né? Como a gente faz essa medição. E agora a gente tem que verificar nesses RN o que as fontanelas. É muito importante que a gente veja essas fontanelas. A gente tem a fontanela bregmática ou anterior, né? Que ela tem de 1 a 3 centímetros. E é uma fontanela que vai fechar entre 9 meses e 1 ano e meio de vida. E a gente vai ter a fontanela lambdoide, que está mais posterior, né, que vai ser uma fontanela já bem menor, que a gente vai ter de 0,5 a 0,7 centímetros, e é uma fontanela que fecha bem mais precoce, ela fecha aos 2 meses de vida, tá? E sempre a gente tem que ver no exame físico se essas fontanelas estão abauladas ou se elas estão deprimidas. O normal é ela estar normotensa. Se ela estiver abaulada, isso pode indicar o quê? Uma pressão intracraniana aumentada. E se ela estiver diminuída, se ela estiver deprimida, o que é que isso pode significar para a gente? Desidratação. É um RN que está desidratado. Então, muito importante a gente se ater a esse exame da fontanela. Outra coisa no crânio importante que a gente verifica é o craniotabes, tá? Que é uma área amolecida, deprimida aqui no osso parietal, próximo à sutura sagital. E essa alteração, pessoal, ela vai ser fruto da compressão, né, durante o trajeto do parto. Então, essa compressão vai gerar esse craniotabes no RN. Outra coisa importante, que é bem comum mesmo na sala de parto, quem está rodando lá sabe, que é a bossa serossanguínea, né? Principalmente nesses RNs que nascem de parto normal. Então, um parto normal, às vezes demorado, isso tudo vai gerar essa bossa serossanguínea, que vai ser justamente esse abaulamento aqui, ó, que vocês podem ver, né, do tecido subcutâneo, que pode ou não ter equimose. E essa equimose aqui, esse abaulamento, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Ele ultrapassa as linhas de sutura. Isso é o que vai caracterizar a bossa serossanguínea. E vai representar o quê, pessoal, na prática? Vai representar um edema subgaleal. E esse edema ele vai ser justamente decorrente do trauma do trabalho de parto, como eu falei para vocês. O principal diagnóstico diferencial da bossa é justamente com cefalohematoma. O cefalohematoma, como vocês já podem ver, ele vai respeitar, né, esses limites que a bossa serossanguínea não respeitava. Ou seja, ele vai ultrapassar as linhas de sutura. É um abaulamento que também vai ser decorrente do trauma do trabalho de parto, tá? Vai estar localizado geralmente no osso parietal. E esse abaulamento, como eu falei para vocês, não ultrapassa a sutura e não apresenta equimose. Então vamos lá, só para diferenciar. Bossa serossanguínea vai ultrapassar as linhas de suturas e pode ou não apresentar equimose. O cefalohematoma não vai ultrapassar essas linhas de sutura. E por que isso acontece, Eduardo? Justamente por causa disso que eu vou passar aqui para vocês, ó. Na bossa serossanguínea, a gente tem um acometimento subgaleal. Já no cefalohematoma, ó, o acometimento já vai ser no subperiósteo. Então, são condições que elas vão desaparecer também. Temos que acalmar os pais quanto a isso. Alguns ficam nervosos quando vêem essas situações,
mas são condições que vão desaparecer nas próximas semanas após o nascimento. Outra coisa importante aqui, pessoal, é a crâniosinostose. Isso a gente tem que ver no RN, porque isso pode gerar deformações na sua cabeça, que às vezes não fica muito bonito esteticamente, né? A gente sabe que o fechamento das suturas cranianas vai ter um tempo para ocorrer, e quando esse fechamento dessas suturas ele é muito prematuro, a gente vai ter o que a gente chama de crâniosinostose. E o que acontece? Quando essa crâniosinostose vai estar localizada em uma ou duas suturas, vai desencadear uma configuração, né, do crânio alterado, vai ter um formato alterado. A gente verifica que se for de todas as suturas, haverá um impedimento do crescimento normal do cérebro, ou seja, esse paciente não vai conseguir ter um crescimento do cérebro normal. Aqui a gente tem um crânio normal, né, que a região posterior ela é arredondada, os lados esquerdo e direito são simétricos. Já aqui a gente tem uma plagiocefalia, que é um tipo de crâniosinostose, né? E onde a gente vai ver que a gente vai ter a impressão de que um dos lados é mais alto do que o outro. É aquele RN que esse lado, por exemplo, esquerdo vai ser menor do que o lado direito. Então a gente pode estar diante de uma plagiocefalia. E por que isso acontece? Porque a gente teve um fechamento precoce da sutura coronal apenas de um lado. A gente pode ter também um quadro de crâniosinostose chamado de braquicefalia, que é quando a gente tem o fechamento agora da sutura coronal bilateral precocemente. Nesse caso, a parte posterior vai ser mais achatada, como vocês podem ver aqui na imagem, e a gente vai ter, nesse caso, uma elevação da cabeça. Fica parecendo um martelo, a cabeça do neném, tá? Isso aqui é o que a gente chama de braquicefalia. E a gente tem também a escafocefalia, que é quando a cabeça do neném é comprida no sentido antero-posterior, ou seja, ele vai ser muito largo antero-posterior e médio-lateral vai ser normal. Então, a gente vai ter aqui a escafocefalia, que é o que a gente chama de fechamento precoce da sutura sagital, tá bom? Outra coisa importante que a gente tem que ver nos RN são os olhos, né? Saímos do crânio, agora vamos para os olhos, é sentido céfalo-caudal. Nos olhos, pessoal, a maioria dos RN nasce com os olhos fechados mesmo, a gente tem até um pouco de dificuldade para abrir o olho do RN na sala de parto, pelo menos eu ainda tenho, né? Só que eu aprendi na literatura e eu fui fazer no RN ontem, na sala de parto, e eu vi que é verdade. Quando a gente inclina o RN para frente, ele vai abrir o olho por causa do reflexo labiríntico. Então, é uma forma de você conseguir abrir o olho desse RN com mais facilidade, tá? Outra coisa importante, se você tiver oftalmoscópio, vê se os reflexos pupilares estão presentes, né? Isocorias, está normal dos dois lados, a miose pupilar, né? A hemorragia subconjuntival, às vezes é comum que esses RNs tenham hemorragia. As córneas, temos que ter muito cuidado com a córnea, porque se ela estiver medindo mais que 1 centímetro e esse aumento estiver associado principalmente a lacrimejamento ou a fotofobia, temos que ter muito cuidado. Podemos estar diante de um quadro de glaucoma congênito, tá? A ausência de pregas epicânticas, né? Porque essas pregas epicânticas, elas já vão falar para a gente sobre problemas genéticos, como eu vou mostrar mais para frente para vocês. Leucocoria, que é aquele reflexo pupilar branco, temos que ficar de olho, porque quando a gente faz o teste do reflexo vermelho, é para ficar vermelho. Se ficar branco, é um sinal que ali a gente pode estar diante de uma catarata, ou então de um quadro muito mais grave, como é o exemplo do retinoblastoma, né, que é um câncer. Microoftalmia, né, a gente tem que ter cuidado também, que pode estar diante de um caso de toxoplasmose ou de rubéola. E o estrabismo, né, que é essa criança aqui de baixo que eu estou mostrando para vocês, é comum até os 3 a 6 meses. Aqui, como eu mostrei para vocês, né, quando estivermos diante de uma leucocoria, que foi esse reflexo branco aqui, podemos estar diante de uma retinopatia, de uma catarata ou até de um retinoblastoma. Então, temos que ter muito cuidado em relação a isso. Dificilmente é feito esses testes aqui na sala de parto. Eles são feitos, na sua maioria, já quando o RN já está lá no Alcon. As orelhas, né? A gente tem que ver se elas estão de uma implantação normal, se a formação está completa, né? Se a membrana timpânica é visível, se eu tiver uma otoscopia, né, um otoscópio para fazer esse exame. E alguns RNs nascem com esse apêndice aqui pré-auricular também. A boca, temos que analisar a boca desse RN, temos que ver se esse palato está íntegro. Alguns bebês nascem com fenda palatina, né? Fenda labial também.
Tá? A gente tem algumas alterações que são comuns e transitórias, né? A língua um pouco grande, um freno lingual curto, pérolas de Epstein, né? Que a gente verifica que são esses pequenos nódulos brancos aqui, tanto no palato como na gengiva. As aftas de Bednar, né? Que são essas aqui, que são úlceras afitosas simétricas no palato, aqui a gente tem nos dois lados, né? Então, tudo isso tem que ser observado na boca da criança. Aqui, como eu mostrei para vocês, né, a gente pode ter a fenda palatina, pode ter o lábio leporino, isso aqui já vai orientar a gente para algum defeito genético, e alguns pacientes também podem ter a úvula bífida, então temos que ter muita atenção em relação a isso. Quanto ao nariz, pessoal, temos que ver se é um nariz simétrico, se as narinas estão pérvias, se a permeabilidade nessas narinas é muito importante que a gente verifique, porque se forem impervias, isso pode gerar um quadro de comprometimento respiratório para esses RNs, né? A atresia de Coana também pode existir, pode gerar insuficiência respiratória. Coriza intensa, temos que ter muito cuidado com esse achado. Por quê? Porque geralmente está presente em mães que foram tratadas com reserpina, tá? E se tiver uma coriza mucossanguinolenta, temos que ter mais atenção ainda, porque isso vai sugerir sífilis congênita. O pescoço, pessoal, a gente vai notar em alguns RNs que podem ter uma massa palpável, como esses casos aqui que eu estou mostrando para vocês, que aí a gente pode estar diante de um higroma cístico, né, que é um linfangioma, podemos estar diante de um torcicolo congênito, de vestígios branquiais, que são alguns cistos, né? Aqui, como eu mostrei para vocês, o torcicolo congênito, que o que vai ser, Eduardo, o torcicolo congênito? Vai ser justamente um encurtamento, né? Um encurtamento aqui do músculo esternocleidomastóide. Vai ser comum nos primeiros 6 meses de vida. O tratamento inicial para isso é fazermos fisioterapia desse RN. Aqui, a gente pode ver nessa imagem aqui como é que fica um bebê com torcicolo congênito, né? E se a fisioterapia não for suficiente, a gente pode abrir mão de uma cirurgia de transecção do músculo esternocleido, que aí já vai ser um tratamento mais definitivo, né? Ou então um tratamento tardio daqueles RN que não tiveram a fisioterapia precocemente, ou que esta foi ineficiente e não resolveu. Outra coisa aqui, como eu já falei para vocês, né, o higroma cístico, que vai ser uma malformação congênita dos vasos linfáticos, né, vai ser formado por uma massa cística e multilobulada, e vai pegar principalmente a parte posterior do pescoço. E o tratamento, pessoal, como é uma malformação cística, né, como vai ser uma massa cística, a gente pode tentar substâncias esclerosantes, né, substâncias que vão fazer com que diminua esse groma, como é o caso da bleomicina ou então do OK432. Se essas substâncias esclerosantes não resolverem o quadro do nosso paciente, aí podemos optar pela cirurgia, que aí já vai ser um tratamento definitivo. E como eu estou falando aqui para vocês de cabeça e pescoço, a gente tem que estar diante de algumas características, né, que vão sugerir algumas síndromes. Por exemplo, um paciente que tem boca pequena, pescoço curto, um externo proeminente, malformação das orelhas, região occipital proeminente, ó, aqui, ó, mãos fechadas e dedos sobrepostos. Essa forma aqui das mãos serem fechadas desse jeito aqui, ó, é muito comum na síndrome de Edwards, tá? Então, quando encontrarmos essas alterações aqui, se ligar na síndrome de Edwards, né, que é trissomia do cromossomo 18. A síndrome de Turner, paciente que tem pescoço alado, muito sugestivo de ser síndrome de Turner, né? Síndrome de Down, eu acredito que a maioria aqui não teria dificuldade de reconhecer, porque já é bem mais consolidado na nossa mente. Paciente que tem face e nariz achatados, ó, como mostrado aqui na imagem, olhos inclinados para cima, dedos separados curtos, né, aumento de dobras de pele, tudo isso vai sugerir para a gente a síndrome de Down. Então, temos que colocar na nossa ectoscopia, lá na nossa descrição do exame físico, esses achados, se o encontrarmos. E aqui vai uma pergunta para vocês. Qual é o osso que é mais frequentemente fraturado durante o trabalho de parto e nascimento? Digam aí para mim. Alguém pode falar? Alguém sabe? Clavícula? Quem dá mais? O Fabricião disse clavícula. Alguém tem outra sugestão? Bom, acredito que não, né? Ninguém se manifesta. Muito bem, Fabrício, é isso aí. O osso mais frequentemente cometido no trabalho de parto e fraturado vai ser a clavícula. É por isso que quando a gente está fazendo a nossa descrição na sala de parto, um dos itens é dizer se o palato e a clavícula estão íntegros.
porque é muito importante verificarmos isso no RN. O palato, como eu já falei para vocês, principalmente pelas malformações congênitas, né? E a clavícula justamente pelo o trajeto do trabalho de parto. E outra coisa aqui, já descendo um pouco mais no exame físico, né? Alguns RNs nascem com essa telarca, né? Só que isso, pessoal, a gente também tem que tranquilizar os pais, porque é uma questão hormonal. É uma questão estrogênica, para falar a verdade. Ou seja, essa deprivação hormonal que o RN vai sofrer vai causar isso, mas com o passar do tempo, quando for normalizando esse quadro hormonal, esse RN vai melhorar dessa telarca, ela vai desaparecer. Aparelho cardiovascular, isso aqui é muito importante para vocês, pessoal. Tanto para a condução de uma intervenção, né, de uma reanimação do paciente, como também para você saber o que é normal. Primeiro, a frequência cardíaca, o normal é de estar entre 100 e 160, só que se for um RN que estiver dormindo, essa frequência pode descer para 90 e ser normal. E se for um RN que esteja chorando muito, essa frequência pode chegar até 180. E também ser considerado normal, segundo algumas literaturas. A pressão arterial sistólica ao nascimento, geralmente, é de 70 milímetros de mercúrio, só que vai ser menor naqueles RNs que são PIG. A saturação de oxigênio geralmente está em 90% entre 30 minutos e 180, tá? Cianose, se você observar nesse RN, dependendo do acometimento, pode estar mostrando para você uma cardiopatia ou então uma doença respiratória. A gente pode encontrar, quando estiver escutando esses RN, sopro, mas preste atenção, nem sempre os sopros que a gente escuta nesse RN vão ser sopros patológicos. Ah, Eduardo, esse sopro que eu estou escutando é um sopro patológico? Pode ser. Só que a maioria dos sopros que a gente verifica nos RN são sopros transitórios, ou seja, são sopros que vão desaparecer nas primeiras semanas, nos primeiros meses, ou seja, não representam uma cardiopatia congênita, tá? E também temos que verificar a palpação dos pulsos, né? Principalmente naqueles RNs que têm pulsos amplos. O que pode significar um pulso amplo para a gente? Persistência do canal arterial. Muito comum, tá? Ou então, se eu tiver um pulso femoral diminuído em comparação ao pulso braquial, muita atenção, eu posso estar diante de uma coarctação de aorta. E quanto ao aparelho respiratório? Quanto ao aparelho respiratório, pessoal, a gente vai verificar que a frequência respiratória normal é entre 30 e 60, tá? A gente vai ver principalmente um padrão abdominal em relação ao torácico dessa respiração. E essa frequência ela vai ser maior ainda naqueles RNs que são prematuros. Se eu tiver uma frequência respiratória maior que 60, associado à tiragem intercostal ou gemidos, eu estou diante de uma doença pulmonar ou cardíaca, né? Muitas vezes esses RNs que estão com esse quadro necessitam de UTI. O coto umbilical, descendo um pouco mais no nosso exame físico, saindo do tórax, cabeça, agora vamos para o abdômen. O coto umbilical, a gente tem que observar o aspecto dele, né? E se tem a presença de duas artérias e uma veia, que é o normal. Esse coto umbilical, pessoal, ele vai cair em 7 a 10 dias, tá? Aqui mostrando para vocês um coto, ó, onde a gente verifica as duas artérias e a veia umbilical, tá? Ele vai cair em 7 a 10 dias e temos que verificar, principalmente no acompanhamento desse RN, nos seus primeiros dias, né? Se ele tem algum sinal de inflamação, como, por exemplo, edema, vermelhidão, saída de secreção purulenta, se tem dor. E na nossa prescrição, lá na sala de parto, temos que colocar limpeza, né, asepsia do coto umbilical 3 vezes ao dia, tá? O fígado, pessoal, ele pode ser palpável até 2 centímetros do rebordo costal direito, né? E a gente pode ter a presença de algumas massas abdominais. No RN, isso pode significar uma hidronefrose, né? Ou então rins multicísticos. Se eu estiver diante de um lactente, essa massa abdominal pode representar para mim um neuroblastoma, então muita atenção, pode ser um câncer nesse lactente. E o que é esse neuroblastoma, pessoal? O neuroblastoma vai ser uma tumoração de glândulas adrenais, tá? De glândulas suprarrenais. Só que ela pode ter outras localizações também, tá? Só que a mais comum é a localização adrenal. E como é que eu vou suspeitar de um neuroblastoma? Primeiro, aquele paciente que tem uma massa abdominal, que é o que eu estou falando aqui para vocês, né? Ou então uma massa abdominal no peito também, pode ser um neuroblastoma. Isso associado a quadros de dor óssea, né?
e ferimentos na região dos olhos. Então, isso tudo já vai abrir um sintoma sugestivo para mim de neuroblastoma. Então, tem que ficar atento, tá bom? No pré-escolar, uma massa palpável pode ser um tumor de Wilms, tá? Esse tumor de Wilms, pessoal, é o que a gente chama de nefroblastoma, ou seja, uma tumoração renal. É o tumor mais comum em pré-escolares, ou seja, em crianças menores de 5 anos, é o nefroblastoma, tá? E a gente pode estar diante também de um paciente que não tem uma massa abdominal, mas que tem uma distensão abdominal, né? E essa distensão ela pode ser ou por uma obstrução do trato gastrointestinal ou pela sua perfuração. Outra coisa importante, pacientes que têm um abdômen escavado. Ah, eu palpei o abdômen do meu paciente, está flácido, está escavado. O que pode estar acontecendo? Esse paciente pode ter uma hérnia diafragmática, pessoal. Ou seja, esse paciente rompeu alguma parte do seu diafragma e as vísceras acabaram que subiram para o tórax desse paciente. Então, eu posso estar diante de uma hérnia diafragmática, tá bom? E a gente também pode estar diante de uma diástase do reto abdominal. Eu coloquei essa imagem aqui porque eu peguei um caso desse essa semana na sala de parto. Um paciente que estava com diástase do reto abdominal, ou seja, a linha alba aqui não foi fechada, não tive o fechamento dos dois retos e acaba que algumas vísceras podem ficar um pouco protrusas aqui nessa região. Então também tem que ser feito, né, o tratamento cirúrgico desses pacientes. Isso é o que a gente chama de diástase do músculo reto abdominal. O ânus, temos que ver também o ânus, pessoal, desses pacientes, né? Se ele está pérfuro, se é um ânus imperfurado. Geralmente o mecônio ele vai ser eliminado 10 a 12 horas após o nascimento, só que a gente verifica que alguns RNs, ou alguns já nascem com mecônio, né? Ou então eles já podem fazer cocô nos primeiros momentos de vida. Então a gente tem que avaliar a patência do ânus desse RN. E aqui quanto ao aparelho genital, né, pessoal? Muito importante, que alguns, a gente vê que a aderência do prepúcio à glande é comum, né? Essa hiperreflexia cremastérica pode elevar os testículos durante o choro ou o frio, que a gente conhece mais comumente, né? Os homens é no frio, essa elevação testicular. Pode ocorrer hidrocele, como é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Uma hidrocele bem importante aqui, que vai desaparecer até o 4º mês de vida. E a gente pode ter também hipertrofia das glândulas mamárias, que eu já falei para vocês, que é uma questão estrogênica, hormonal, né? E os pequenos lábios podem ser protusos, né? A gente pode ver algumas sinéquias. E aqui para mostrar para vocês, no sexo masculino, que a gente pode ter uma implantação uretral diferente, né? A gente pode ter uma implantação uretral baixa, que a gente vai chamar de hipospádia, ou uma implantação alta, que nesse caso aqui a gente vai chamar de epispádia. Bom, aqui é um caso de hipospádia, onde a implantação uretral não está no seu local habitual, está numa localização mais baixa. Então, nesse caso aqui, a gente chama de hipospádia. E quanto ao sistema locomotor, né, pessoal? A gente tem que ver que os membros desse paciente têm que estar o quê? Membros simétricos, né? Então, nesse caso aqui, a gente vê que o RN normal vai ter uma movimentação ativa. E uma coisa muito importante que a gente faz na sala de parto, lá na mesa de reanimação, é a manobra de Barlow e a manobra de Ortolani. Essas manobras elas vão fazer uma avaliação e diagnóstico da displasia de quadril. Como é que a gente faz essa avaliação, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. A manobra de Barlow, nesse caso aqui, a gente vai segurar, né, gentilmente as coxas desse RN em adução. Nesse caso aqui, pessoal, o examinador vai aplicar uma força no sentido posterior, como vocês estão vendo aqui, e a manobra vai ser positiva se for luxável, ou seja, se a gente sentir um clique, se for deslocável. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma manobra de Barlow positiva. Já a manobra de Ortolani vai ser no sentido totalmente contrário, né? Vai ver aqui que o examinador vai segurar as coxas do RN, como vocês podem ver, vai realizar uma abdução, ó, vai abrir aqui literalmente, né, o quadril do RN, enquanto vai mover anteriormente os trocantes, como vocês podem ver aqui nesse caso. A manobra vai ser positiva quando a gente verificar um clique, né, que isso pode significar para a gente uma luxação da cabeça do fêmur. Como eu já falei para vocês, essas manobras vão ser positivas quando sentirmos um clique. Ah, Eduardo, eu fiquei em dúvida, eu não sei se isso realmente foi um clique. Na dúvida, pede um ultrassom da articulação, que aí você vai ter a definição. Outra coisa, na coluna lombar, como eu já tinha até mencionado um pouco para vocês, a gente pode estar diante de uma meningocele, que nesse caso aqui vai ser uma herniação
apenas das meninges, né? Ou então está diante de uma mielomeningocele, que vai ser herniação tanto da meninge quanto da medula espinhal. Então, muito importante estarmos atentos a isso, né? Aqui um quadro aqui de espinha bífida. Aqui, pessoal, já é o pé torto congênito, também é uma malformação óssea, aqui que a gente estuda no aparelho locomotor. Aqui, meu amigo Antônio Nunes, você está presente na sala? A gente vai ter os pacientes que vão ser genovalgo, né? Que esses quadros aqui, quando o desvio vai ser mais medial, ou então um desvio mais lateral, que é o que a gente vai ter de genovário, né? Esses quadros aqui, pessoal, eles podem ser tratados precocemente, com algumas talas, tá? Com algumas estruturas de suporte que vão fazer com que esse osso volte ao seu local habitual. Só que se eu tiver um tratamento tardio, só resolve com cirurgia, tá bom? E a gente tem que também estar atento à quantidade de dedos desse RN, né? Se tem mais de um, se tem um a menos, tudo isso é muito importante. Outra coisa que a gente tem que estar atento aqui na nossa apresentação é contra os reflexos, né? Que é outra coisa que a gente faz lá na mesa de reanimação ainda. O primeiro, pessoal, é o reflexo da sucção, tá? Onde a gente vai observar se esse RN está tendo esse reflexo da sucção, e o outro é o reflexo da procura, né? Onde a gente pode colocar alguns aparelhos para esse RN, alguns objetos que tenhamos em mão, para ver se ele consegue fazer a procura desses aparelhos. Tanto o reflexo de sucção como o da procura, eles vão desaparecer por volta dos 4 meses de idade. Tá? Outros reflexos importantes aqui, a gente vai ter tanto a apreensão palmar, quanto a apreensão plantar. Isso ao contrário aqui, né? Plantar embaixo, palmar, esse outro aqui de cima. O plantar, ele vai ser observado até os 15 meses de vida, e o palmar até 4, alguns autores colocam até 6 meses de vida. Vocês sabem que esses marcos, a gente tem muita diferença dependendo da referência que estamos utilizando, né? Outros reflexos aqui importantes, reflexo de Moro, né? E o reflexo também de Babinski, o reflexo de Moro a gente verifica até os 4 meses, e o de Babinski é normal, está presente até os 18 meses de vida. Tá? Então, saiu o nosso RN da sala de parto. Qual é a nossa prescrição para ele para encaminhar ao ALCOM? Aleitamento materno em livre demanda, se não tiver nenhuma contraindicação, né? HIV, HTLV, vitamina K, 1 miligrama intramuscular, ou 0,1 ml, que é o que a gente prescreve na sala de parto, vacina de hepatite B, né? Profilaxia de conjuntivite neonatal, que geralmente a gente faz na sala de parto pelo método CREDE, né? Que é com nitrato de prata, mas nunca tem, a gente só coloca na prescrição, é o que repassam lá pra gente, né? Mas também pode ser feito com povidona, pode ser feito com eritromicina colírio ou tetraciclina. E encaminhamos para o ALCOM e mandamos para que ele possa fazer as demais rotinas, né? Os exames de triagem neonatal. Essa é a parte do RN, pessoal. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o crescimento, para finalizar aqui, e o desenvolvimento até a puberdade desse paciente, tá? Eduardo. Oi, professora. Bora ver se o pessoal tem dúvida nessa parte, até para respirar um pouquinho. Fica à vontade. Vamos ver se o pessoal tem alguma dúvida aí na parte de RN, aí a gente parte para o restante. Pronto, perfeito, professora. Se a senhora quiser fazer alguma consideração dessa primeira parte, se eu falei alguma besteira também, fica à vontade, viu? Não, pelo contrário, essa aula está muito boa. Tem um detalhezinho que eu acho que vale a pena a gente conversar, de genitália, por exemplo. Fimose. Fimose é fisiológico ao nascimento, mas ainda existe aquela ideia de que a pessoa precisa fazer os movimentos para abertura do pênis durante o primeiro ano. Isso é desnecessário. A gente só vai tomar qualquer medida para essa fimose a partir do primeiro ano. Então, lembrem, aquelas massagenzinhas que antigamente fazia de abertura para a glande, a gente não vai fazer, tá? O prepúcio ele vai abrindo conforme o pênis vai crescendo. A partir de 1 ano, a gente começa a tomar as medidas necessárias. Genitália feminina. A gente tem as sinéquias. O que são as sinéquias? São os fechamentos ali dos pequenos lábios. E lembrar, principalmente quem está no ALCOM hoje, o que a gente precisa fazer bastante para evitar as sinéquias?
evitar o uso de lenço umedecido. Isso a gente conversou lá no terceiro período, mas vale a pena a gente reforçar isso. Por quê? Lembrem, essa criança, ela toma banho uma vez ao dia. Se a gente, cada vez que ela vai e evacua, que é em média 8 vezes, 10 vezes ao dia, a gente vai lá e usa lenço umedecido, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, passando sabão na região de genitália. E o sabão é abrasivo. O que vai fazer? Eu vou fazer sinéquia de pequenos lábios por conta de uso de lenço umedecido. Então, lembrem, principalmente no recém-nascido, o lenço umedecido, ele não deve ser utilizado sozinho. Por exemplo, você quer tirar o excesso que há de fezes, ok, mas precisa ser lavado. Porque senão, eu vou, abre fralda, passa o sabão, abre fralda, passa o sabão. E aí, vou fazer sinéquia nesse bebê. Outra coisa que você falou aí, o reflexo de procura. Geralmente, esse reflexo de procura, ele é feito, a gente toca na lateral da boca do bebê, com o dedo mesmo. E aí, ele vai vir procurando como se fosse para sugar seu dedo nesse reflexo de procura, tá? O instrumento que a gente utiliza é esse. Tem uma pergunta aqui da Fernanda. A Fernanda perguntando aqui do método de Credé. O método de Credé, na verdade, ele está proscrito nos partos. Mas o que acontece é, a gente tem um pré-natal bem feito, a gente tem uma prevenção estreptocócica, como deveria ser nos pré-natais? Dificilmente, né? Dificilmente. Então, a gente deixa de fazer Credé naquelas mães, naquelas mulheres que tiveram a prevenção estreptocócica correta, tá? No parto cesariano, a gente também fazia. E olhem como é engraçado. O Credé, a gente fazia, por exemplo, na menina, não só nos olhos, mas se colocava aquela solução também na genitália. Então, assim, foi visto que isso não tem eficácia nenhuma, tá? Então, no parto cesáreo já é proscrito, independente de profilaxia estreptocócica, mas no parto vaginal existe essa situação. Se a gente for olhar protocolo, é proscrito. O problema é a realidade que nós temos, né? Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que... Alguém está me escutando? Sim. Estamos ouvindo. Impressionante que tem que olhar tudo mesmo no exame físico, né? Eu acho que eu tinha visto que no da menina, até o IME a gente tem que olhar, né? Porque parece que se ele estiver totalmente fechado, ela não vai conseguir urinar e aí ela pode acabar voltando com uma queixa de que tem uma bola lá na vagina e tudo, que na verdade parece que era só a bexiga, né? Que tá cheia. Aí a gente esvazia a bexiga e faz um procedimento cirúrgico lá para poder resolver esse problema do ímã. Tem vários detalhezinhos no exame físico. Por exemplo, o apêndice auricular. Aquela criança que nasce com apêndice auricular, a gente tem que ver se ela tem uma característica familiar. Você pode ver que a maioria tem uma característica familiar. Ou o pai, a mãe, ou o irmão, alguém na família tem esses apêndices. Quando não, é interessante a gente averiguar função renal, porque no período embriológico, esses apêndices, eles crescem junto com o rim. Então, quando há uma malformação auricular, também pode ocorrer essa malformação renal e a gente tem que estar atento. Professora, eu estou só colocando o carregador aqui para reiniciar, tá? Tá bom. Para ele não descarregar. Uma das partes interessantes, por exemplo, pele, a gente vai avaliar de bebê. É até tranquilo quando a gente vai tratar, porque quase tudo que o bebê apresenta, como você falou, Eduardo, de miliária, da acne neonatal, de melanose pustulosa e tudo mais, na grande maioria é fisiológico. O que você vai fazer? Observar. Eu não tenho um tratamento diretivo para isso, né? Se esse bebê de recém-nascido me aparece com febre, outro detalhezinho legal, o que eu tenho que fazer?
Hein, pessoal? Eu vou mandar abrir as câmeras aí para eu ver já já. Aí, professora. Tá, vou Repete a repetir. pergunta aí, professora. Tá. Se eu tenho esse RN, a mãe leva para mim lá na urgência muito preocupada, porque esse RN está com febre, sem nenhum outro sintoma. E aí? A Fernanda falou aqui para eu colher hemograma e PCR. Alguém mais? É só febre sem nenhum outro achado, professora? Só febre. Mas tem que ver quanto que é essa febre, né? Ela aferiu, ela só está dizendo que acha, porque o RN só é considerado 38 febre graus. com a Vamos lá, temperatura... 38 graus. Então não sei não. O Esdras Gal Costa. Gal Costa, A foto dele tá da Gal aqui. Ah, que legal. Tá tranquilo, gente. O Esdras está falando... Ah, não, né? Gal não, Maria Bethânia, perdão. Tô sem óculos, só vi de longe aqui. Pessoa. Verdade. Você não tem nenhum outro parâmetro. Você examinou essa criança, ela está com o exame físico normal. Uma das coisas que vocês vão ter que avaliar, gente, antes da gente pedir qualquer exame laboratorial, é avaliar as condições que essa criança está. A grande maioria delas, vocês vão ver que quando você começar a tirar a manta, o lençol, o gorro, a luva, a meia e aquelas 3 roupas que a mãe coloca nele, essa febre vai passar. Porque a grande maioria dos RNs pode apresentar febre só por excesso de roupa ou excesso de cobertura. Principalmente na região que a gente mora, porque as pessoas acabam cobrindo as crianças como se elas morassem no sul. E aí há um excesso, um aumento de temperatura importante para essas crianças aí. Então, antes de eu pensar em qualquer exame, eu vou fazer isso. E quando essas crianças apresentam febre e qualquer outro sintoma antes dos 2 meses e sejam comprovados, o ideal é a internação. Ok? Então, bora lá, bora dar continuidade, que tem muita coisa ainda. Vamos lá, né? Vamos finalizar essa apresentação aqui, que é uma aula bem extensa mesmo, mas é uma aula muito legal, né, da gente estudar. Então vamos lá, pessoal. Já que a gente já saiu do RN, agora vamos falar um pouco, né, sobre o lactente, o pré-escolar, o escolar, os adolescentes. Então o RN, né, que é o que estuda a neonatologia, é de 0 a 28 dias. Né? Se pediatria a gente pudesse fazer só neonatologia, sem fazer pediatria antes, eu ia ser neonatologista, é uma área muito boa. Tá? O lactente é de 29 dias a 2 anos. O pré-escolar é de 2 a 7 anos. O escolar é de 7 a 10 anos. E o adolescente de 10 a 20 anos. Isso é o que está escrito no Semiologia Médica do Porto. Se for ver algumas outras literaturas, você pode encontrar algumas discordâncias, tá? Principalmente também, nessa parte aqui do adolescente, no ECA tem uma coisa, na OMS tem outra. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas divergências. Então, pessoal, como é que eu avalio o crescimento dessas crianças, né? Tudo que eu vou mostrar aqui hoje para vocês é crescimento e desenvolvimento normal. O que for patológico, vai ter outras aulas só para falar sobre isso, tá bom? Então, crescimento. A gente vai ter alguns fatores que determinam esse crescimento, né? Fatores intrínsecos, que vai ser a carga genética, e fatores extrínsecos, que é a nutrição dessa criança, tá? E a gente tem algumas fases de crescimento. A gente tem a fase intrauterina, que quem vai determinar o crescimento na fase intrauterina vai ser o ambiente. A gente vai ter a fase de lactente, que a gente vai ter fatores extrínsecos que irão estar atuando aqui, né? Que a gente vai ter um crescimento intenso e desacelerado. Prestem atenção nisso, ó. É um crescimento desacelerado. E é muito importante que vocês saibam como é o ganho de peso desses lactentes. No primeiro trimestre, pessoal, o lactente ganha em média 700 gramas por mês.
No segundo trimestre, 600, no terceiro, 500 e no quarto, 400. Então, para ficar mais fácil para vocês, é melhor vocês aprenderem de baixo para cima, né? No quarto trimestre, ganha 400 por mês e os outros você vai só subindo o valor, que aí você não precisa estar decorando, tá bom? Isso é o ganho de peso do lactente. E quanto à estatura, pessoal, como é que funciona a estatura? No primeiro semestre, o lactente ganha em média 15 centímetros e no segundo semestre ganha em média 10 centímetros. Ou seja, no final do primeiro ano ele vai ter ganhado em média 25 centímetros, tá bom? Outra coisa importante aqui, o período infantil, né? Que é do final do segundo ano até a puberdade. Até que ano, Eduardo? Não sei. A puberdade vai depender. A puberdade não é um marco cronológico, tá? Então, esse crescimento infantil, ele vai depender do potencial genético, né? E vai ser um crescimento que vai ser estável. Nesse caso aqui, pessoal, a gente pode ter uma desaceleração do crescimento sem que eu tenha uma conotação patológica. Porque em algumas fases da vida, se eu tiver uma desaceleração, eu posso estar diante de uma patologia, né? Como vocês vão ver na aula de puberdade patológica. Mas aqui não, no período infantil, eu posso ter uma desaceleração do crescimento sem ter necessariamente uma patologia. A gente tem a fase puberal, que quem vai atuar nessa fase puberal de crescimento são principalmente os esteroides sexuais, e aqui sim a gente vai ter uma fase de aceleração e lá no final uma fase de desaceleração do crescimento, tá? Então aqui para mostrar para vocês o gráfico, tá? Esse aqui é para mostrar o gráfico de crescimento geral, como é o nosso crescimento, e agora eu vou dividir isso por fases. Essa fase aqui que a gente tem um crescimento amplo é justamente a fase de lactente. Essa outra fase aqui que a gente já tem uma curva bem mais horizontalizada é a fase infantil, que eu falei para vocês que a gente pode ter até uma desaceleração desse crescimento. E essa outra fase aqui, pessoal, que a gente tem novamente um crescimento aqui, ó, acelerado, vai ser a fase puberal. Então, essas são as três fases de crescimento representadas no gráfico. A fase de lactente, a infantil e a puberal. Só que não é apenas isso. A gente não tem que saber apenas o crescimento geral. A gente tem que saber também o crescimento dos nossos órgãos. Que é a partir daí que eu vou saber avaliar o meu paciente. Por exemplo, quando a gente pega a curva de crescimento neural, a gente verifica que o cérebro desse paciente cresce muito, principalmente até os 2 anos de vida. É por isso, pessoal, que a gente avalia perímetro cefálico até os 2 anos. Não adianta eu estar avaliando perímetro cefálico após essa idade, se o crescimento ele vai ser importante para a gente até os 2 anos. Outro que a gente vai ter aqui vai ser principalmente o crescimento linfóide. E prestem muita atenção nisso, pessoal, por favor. A gente verifica que dos 2 aos 7 anos, a gente tem um crescimento linfóide extraordinário, que ultrapassa todas as curvas de crescimento. É por isso que quando pegamos crianças nessa idade, a gente verifica uma amígdala muito grande. E nem sempre essa amígdala crescida demais desse paciente, desculpem o termo que ficou feio, vai ser patológico. A gente vai pegar crianças com amígdala, umas tonsilas enormes, e não necessariamente essa criança vai estar doente. Por quê? Porque dos 2 aos 7 anos de vida, o crescimento linfóide vai ser muito grande. Vai ser muito maior do que o crescimento geral dessa criança. E o crescimento genital, se vocês prestarem atenção, vai ser similar ao crescimento geral. Só que vai ter um pico na puberdade. Ó. A linha da fase do crescimento da puberdade vai coincidir com o pico de crescimento genital. Então, esses são os principais tipos de crescimento que nós temos que avaliar nos nossos pacientes. E esse crescimento, pessoal, como é que eu vou avaliar? Beleza, Eduardo, você já me falou como são essas fases de crescimento, mas como é que eu avalio isso na prática? Primeiro, eu tenho que obter valores, pessoal. Se eu não obter valores, não tem como eu classificar. Então, quais são os principais parâmetros que eu vou observar? O primeiro é o peso. Esse peso, a gente pode avaliar ele pesando o paciente, né, como vocês já sabem, e colocando naqueles gráficos que eu já mostrei para vocês. A estatura, pessoal. A estatura tem 2 nomezinhos que muitas vezes as pessoas confundem, que é o comprimento e a altura. Quando é que eu vou medir o comprimento? O comprimento, pessoal, é principalmente nos primeiros 2 anos, né? E a altura eu vejo a partir de 2 anos. Isso são termos que às vezes são usados como sinônimos e na realidade não são.
Depende da época da vida e depende do material que eu estou utilizando. O comprimento, ó, geralmente eu meço com essa régua, ou então com a fita na sala de parto, que é o que a gente faz, né? E a altura, ó, já são com essas outras regras aqui verticalizadas, que geralmente tem até nas balanças, né? Então, aquelas trenas que o pessoal utiliza. Então, essa é a principal diferença, né? Quanto à idade e quanto ao equipamento que eu estou utilizando. O perímetro cefálico, eu vou avaliar prioritariamente em crianças menores que 2 anos, justamente por aquela curva de crescimento que eu mostrei para vocês anteriormente. Estão vendo como é importante a gente identificar o tipo de crescimento para fazer sentido essa informação aqui? Né? Avaliar o perímetro cefálico, eu vou ver a maior protuberância occipital, tem gente que mede aqui embaixo na nuca, tem gente que mexe em cima. Então, não, eu tenho que ver a maior protuberância occipital e a maior protuberância aqui frontal, para mim fazer essa medida correta, tá? Depois que eu obtenho esses valores, beleza, eu tenho todos esses valores, eu vou só ficar olhando para eles? Não, eu tenho que interpretar esses valores. E como é que eu faço essa interpretação? Eu vou comparar com outras crianças. Nada melhor do que eu fazer uma avaliação comparando com outras, né? E a partir disso, pessoal, que surgem os gráficos que vocês adoram, os gráficos de percentil e SCOZ. Muita gente não tem facilidade com isso, mas eu espero que após esse momento aqui, pelo menos clareie na cabeça de vocês a partir da minha explanação. E aí, pessoal, a partir desses gráficos, eu vou observar a curva de crescimento. Então, prestem atenção. A primeira coisa que eu tenho que ver é a tendência da curva, tá? Para ser um crescimento adequado, eu tenho que ter uma curva ascendente e paralela. Isso vai me indicar que a curva de crescimento dessa criança está boa, né? Está uma curva que a gente chama de uma curva saudável. Se tiver descendente, não está legal, alguma coisa de errado está acontecendo, porque a tendência é que essa criança vá crescendo cada vez mais, e não declinando, né? E não desacelerando. É por isso que a gente tem as curvas da OMS, né? As curvas de percentil e as curvas de SCOZ. Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. A primeira, pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são os percentis. A gente tem o percentil 3, o percentil 15, o percentil 50, o percentil 85 e o percentil 97. Teoricamente, pessoal, quem está entre o percentil 3 e o 97 está nos percentis normais, que a gente diz. Só que tem um percentil, que é o percentil, que a gente chama de percentil 50, que é aquele percentil mediano, né? Que é o percentil que vai mostrar a média da população, né? Que a gente chama de percentil 50. E aqui só para mostrar para vocês uma comparação. Essa menina aqui seria o percentil 3, essa outra seria o 15, aqui seria o percentil 50, essa seria um percentil 85 e essa seria o percentil 97. Só para que vocês tenham uma ideia do percentil dessas mulheres. Algumas delas estão doentes quanto ao seu crescimento? Não, elas só estão em percentis diferentes. E o que eu quero mostrar com isso para vocês? Por exemplo, essa mulher que está no percentil 15, o que é que significa isso? Significa que 15% da população é mais baixa que ela. Essa que está no percentil 3, 3% da população é mais baixa que ela. Ou 97% da população é mais alta que ela. É a mesma coisa. Tá bom? Vamos comparar aqui essas duas crianças. A gente tem uma criança aqui representada por um ponto azul e outra pelo ponto vermelho. Qual dessas duas crianças está crescendo melhor? Alguém pode me falar? E aí, pessoal? Por enquanto ninguém aqui, Dudu. E o que é que você acha, Fabrício? Rapaz, aí crescimento é uma coisa que eu avalio continuamente, né? Então você tem que me dar um parâmetro anterior para eu comparar, saber quem está aumentando ou não. Perfeito, Fabrício. Perfeito, perfeito. É isso aí, cara. Muito bem. Isso aqui foi só uma pegadinha, né? Você olha assim, não, a azul está com crescimento melhor e a vermelha está com crescimento pior. Não, não é assim. A gente tem que avaliar a curva. Quando eu avalio a curva, olha o que eu verifico. A azul estava lá em cima, ó, perto do percentil 97. Está só descendo para o percentil 50. A de vermelho não. Ela está com uma curva ascendente e uma curva paralela, como eu falei para vocês. Ou seja,
a gente verifica que o crescimento dessa criança aqui em azul não está um crescimento saudável. Então, temos que prestar muita atenção em relação ao crescimento dessa criança. O que está acontecendo? A nutrição dela, está acontecendo algum erro? Esses gráficos, pessoal, de percentil, a gente tem ele para meninas e tem ele para meninos, tá? Então, é muito importante que vocês saibam disso. Vai depender esses percentis do gênero com que eu estou lidando. Vamos resolver uma questão. Quero a participação de vocês, hein? Jorge, pré-escolar de 5 anos de idade, cujo peso está no percentil 15 da curva de crescimento da OMS. Esse quadro pode ser interpretado como, ó, está no percentil 15. O que é que isso significa? Letra A, 15% das crianças do mesmo gênero com essa idade tem esse peso? B, 85% das crianças do mesmo gênero com essa idade estão abaixo desse peso? C, 85% das crianças do mesmo gênero com essa idade tem este peso? D, 15% das crianças do mesmo gênero com essa idade estão abaixo desse peso ou 85% das crianças com essa idade estão acima desse peso? Quais são as respostas aí, Fabrício? Você que é meu guia. Ah, bora lá. Fernanda, a Ellen, o Antônio, a Hernanda, todo mundo D por enquanto. D, mais alguém dá mais? E por que é que não pode ser letra E? Porque a letra D diz o seguinte, 15% das crianças do mesmo gênero com essa idade estão abaixo desse peso. Não é a mesma coisa que eu dizer que 85% das crianças com essa idade estão acima desse peso, não? O que o pessoal está comentando aí? Bora lá. Tâmara respondeu D também. Até agora ninguém se aventurou a comentar ainda não. Ah, o pessoal não está comentando não, né? Então eu vou explicar aqui. Alguém falou aí, Fabrício? Fernanda comentou sobre gênero. Tem que comparar no mesmo gênero. Ellen também. Pronto. Perfeito, é exatamente isso aí. Se essa letra E dissesse que 85% das crianças com o mesmo gênero estão acima desse peso, estaria perfeito, né? Por isso que a nossa resposta é mesmo a letra D. Porque, como eu falei para vocês, a gente tem curva para o gênero masculino e para o feminino. Perfeito. Vamos para mais uma. Essa daqui, quero ver se vocês prestaram atenção nos valores. Qual o peso, a estatura e o perímetro cefálico esperado para um RN do sexo masculino que nasceu com um peso de 3.300, um comprimento de 51 centímetros e um perímetro cefálico de 35 centímetros aos 6 meses? E aí? Essa eu quero ver se o pessoal prestou atenção. Vocês lembram que eu mostrei para vocês o peso no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, como era que aumentava? Não lembra? Vou relembrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Ó, a gente verifica o seguinte, o peso, pessoal, como eu falei para vocês, ele vai aumentando gradualmente em relação ao primeiro trimestre, né? O primeiro trimestre, 700 gramas por mês, o segundo, 600 e assim vai. Então, se esse RN já está com 6 meses de vida, significa que ele ganhou 700 gramas por mês, vezes 3, que são 3 meses no primeiro trimestre, e 600 gramas vezes 3 no segundo, não é isso? Ou seja, ele ganhou 700 vezes 3 no primeiro, com 600 vezes 3 no segundo, vai dar quanto? 7.200. Aí tu já diz, eita, letra A. Realmente tu matou a questão só pelo peso, mas se tu não tivesse matado, como era que tu saberia o comprimento? O comprimento eu também mostrei para vocês. Ele aumenta aproximadamente 15 centímetros no primeiro semestre, ou seja, se ele tinha 51, ele vai estar aproximadamente com 66. Então, o comprimento mais próximo aqui é 65, né? E o perímetro cefálico? Eu acho que isso eu não falei para vocês de crescimento, né? Então, preste atenção nisso que eu vou falar para vocês agora, pessoal. O perímetro cefálico, ao final do primeiro ano, ele tende a aumentar 12 centímetros em relação ao nascimento. Mas, eu falei para vocês que ao nascimento, ele é de aproximadamente quanto? 35 centímetros, né? Variando entre 33 e 38. Beleza, então se é 12 centímetros ao final do primeiro ano, com 6 meses aumentou quanto? 6. Então era para dar quanto aqui? 41. Não, pessoal, não é bem assim. Prestem atenção. Olha o que eu vou colocar aqui para vocês. 2, 1, 0,5. Por que eu coloquei isso? Porque no primeiro trimestre, ele cresce 2 centímetros por mês. No segundo, 1 centímetro por mês. E desculpa, aqui não é terceiro semestre, é segundo semestre. Eu errei aqui.
E no segundo semestre, ele cresce 0,5 centímetros por mês. Ou seja, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1 aqui vai dar quanto? 3 também. Então, 3 mais 3, 6. Se ele estava com um perímetro cefálico de 35, se ele aumentou 6 no primeiro e 3 no segundo, vai dar quanto? 9. Ou seja, o perímetro cefálico vai ser de 44. Então, essa é a forma como cresce o perímetro cefálico até o primeiro ano de vida. Alguma dúvida aqui? Alguém não entendeu? E aí, Fabrício, o que o pessoal falou? Por enquanto, tranquilo. Nenhuma dúvida aqui ainda não. Pronto, beleza. Então, se todo mundo entendeu, vamos continuar, né? Então, letra A de fato. Agora, pessoal, já vamos para a última fase aqui, né? A puberdade. Como eu falei para vocês, só vou falar da parte fisiológica. Patológica é outra aula. Adolescência, pessoal, é um período cronológico, é tempo. É uma fase que a gente vai ter mudanças biológicas, psicológicas, sociais, né? Como eu falei para vocês, tem algumas divergências. Ó, a OMS diz que a adolescência é de 10 a 20 anos. O Estatuto da Criança e Adolescente já diz que é dos 12 aos 18 anos. Então, aqui a gente já tem uma diferença. Então, quando você for fazer uma prova de residência, veja qual foi a literatura que a sua banca te indicou. Se foi da OMS, se foi do ECA, né? Ou então a própria questão vai dizer, segundo a OMS, segundo o ECA, para você já saber. A puberdade não é um período cronológico. A puberdade já vai ser um marco, né? A partir de modificações corporais que pode ocorrer antes da adolescência, inclusive, tá? Vai ser marcada pela maturação, né, dos caracteres sexuais secundários e ela vai coincidir com a aceleração e término do crescimento, tá? E a puberdade vai ser o resultado da gonadarca e da adrenarca. A gente verifica, né, o GNRH vai ser produzido lá no nosso hipotálamo, vai fazer com que haja liberação pela nossa hipófise de LH e FSH, que vão agir nas nossas gônadas, né, com a produção dos esteroides. No sexo feminino, a puberdade, geralmente, o normal é para ser de 8 a 13 anos, e no sexo masculino, dos 9 aos 14 anos. Ou seja, a menina entra na puberdade mais cedo do que o menino. Isso é o normal, tá? E aí, pessoal, tem uma coisa muito importante que todos nós temos que saber, que é o estadiamento de Tanner, né? Que é esse estadiamento puberal. Na mulher, na menina, a gente vai ver o crescimento tanto da mama como da região genital, né? Dos pelos da região genital. Então, primeiro, o que seria uma mama M1? É uma mama, pessoal, pré-puberal. Nesse caso aqui, a gente vê que são de mamas pré-adolescentes, né? Há somente elevação das papilas e nada mais. Na M2, pessoal, a gente já vai ver que a gente vai estar diante do estágio de broto mamário. Isso aqui é o que a gente chama de telarca, que é o primeiro marco que a gente vai ver de puberdade dessas meninas, né? A terceira fase vai ser a fase de M3. Aqui a gente já vai ter o quê? Um aumento da mama e da areola. Nesse caso aqui, pessoal, em M3 é que a gente verifica o pico de crescimento, que nas meninas vai ser de 8 a 9 centímetros por ano, tá? Em M4, a gente já vai verificar um duplo contorno na mama dessa paciente, dessa menina, né? E uma coisa importante, a menarca ocorre 2 a 2 anos e meio após a telarca, que é esse estágio aqui de broto mamário. Então, muitas vezes, chega uma criança no consultório, pode ocorrer, que teve a telarca há pouco tempo, né, há um ano, e dizer, eu pensei que eu já era para mim menstruar, ainda não estou menstruando, então a gente tem que acalmar, é normal. A menarca vai ocorrer de 2 a 2 anos e meio após essa telarca, tá? E M5 já vai ser a mama madura, né, a mama adulta. Quanto aos pelos, pessoal, o P1 é pré-puberal, ou seja, a ausência de pelos pubianos, né? E aqui, pessoal, tem uma coisa muito importante, que é a sequência com que ocorrem esses fenômenos na mulher, que é o que a gente bota no mnemônico TPM. Primeiro é a telarca, depois é a pubarca, tá? E por último é a menarca, que vai ser 2 a 2 anos e meio após a telarca, como eu já tinha falado para vocês. E nessa pubarca, pessoal, a gente vai ver que vai ter esses crescimentos, né, de pelos finos, pelos longos, discretos, né, discretamente pigmentados.
lisos ou então discretamente encaracolados. Isso é o que vai marcar a pubarca, tá? E essa pubarca, como eu falei para vocês anteriormente, vai ser resultado da adrenarca. Em P3, os pelos já chegam na sínfise púbica, tá? Em P4 já vão ser pelos em grande quantidade e em P5 já vão ser os pelos que já vão chegar na raiz das coxas. Então, esse é o estadiamento de Tanner para as meninas. Em relação aos meninos, pessoal, a gente já vai ver aqui nesse caso a questão da genitália e não mais das mamas e a questão dos pelos também, que vai ser muito parecido com as meninas, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, o G1 vai ser pênis e testículos, né? Escroto de aparência e tamanhos infantis, é o que a gente chama de pré-puberal. Em G2, a gente já vai ver um aumento testicular. Vocês lembram que lá na menina, o que marcava esse período, né, de puberdade era a telarca, já que no menino vai ser o quê? O aumento testicular. É isso aqui que vai ser o primeiro sinal de puberdade nos meninos. Ah, Eduardo, eu pensei que era o aumento do diâmetro do pênis. Não, não é isso. O que vai marcar a puberdade nos meninos vai ser o aumento testicular. E como é que eu vou saber esse aumento testicular? Justamente a partir do orquidômetro. Esse é um instrumento que a gente utiliza para ver o volume, né, do testículo do menino. Então, nesse caso aqui, pessoal, como é que eu vou saber que teve um aumento testicular? Quando nesse orquidômetro, que a gente chama de orquidômetro de Prader, tiver um aumento testicular a partir de 4 ml, tá? Então, quando eu tenho um volume testicular a partir de 4 ml, eu digo que eu tive o quê? Aumento do volume testicular. E esse menino entrou em puberdade. O G3 já seria um aumento do pênis em comprimento, diferente de G4, que é um aumento do pênis em diâmetro. E aqui, pessoal, em G4 é onde a gente verifica o pico do crescimento nos meninos. Que vocês lembram que lá nas meninas a gente tinha um pico de crescimento de 8 a 9 centímetros por ano. Nos meninos a gente já vai ter um pico de 9 a 10, ou seja, as meninas entram na puberdade mais cedo e terminam mais cedo. Só que elas têm uma velocidade de crescimento menor. É por isso que os meninos são maiores. Apesar deles entrarem na puberdade em uma idade mais tardia, eles vão ter um pico de crescimento maior. É por isso que a gente vai ter os meninos geralmente com a estatura maior do que as meninas. E G5 já seria a genitália adulta, tá? Quanto aos pelos, pessoal, é muito parecido com as meninas. Então, não vejo muita relação falar novamente isso para vocês, tá bom? Uma questãozinha aí para vocês relaxarem. Assinale o primeiro sinal visível de adolescente nas meninas. E aí? É menarca? É maior velocidade de crescimento? É aparecimento dos botões mamários? Ou é pilificação pubiana em formato de triângulo? Qual o primeiro sinal de adolescência nas meninas? Galera respondendo C aqui. Muito bem, é sinal que estão prestando atenção. É isso mesmo que eu falei. O primeiro sinal de adolescência, de puberdade, né, é a telarca, que é o aparecimento dos botões mamários. Beleza. E nos meninos, qual é o principal? Aumento do volume testicular, aparecimento de pelos, aumento do comprimento do pênis ou aumento da espessura do pênis? Aqui, nosso ilustre Mac, letra A, seguido da Hernanda, Railson, todo mundo letra A. Pronto, muito bem, é isso mesmo, né? Até mostrei para vocês o orquidômetro de Prader, vai ser justamente o que marca a puberdade nos meninos, o início, é o aumento do volume testicular. A partir de quanto? A partir de 4 ml. Beleza, é isso aí, foi boa. Vamos para essa outra questão aqui agora. A gente verifica o seguinte, um escolar de 11 anos, sexo feminino, apresenta desenvolvimento puberal com broto mamário, areola pouco saliente e de diâmetro pouco aumentado, com textura modificada em relação à consulta anterior. A genitália apresenta pelos longos, finos, levemente pigmentados e encaracolados ao longo dos grandes lábios, ou seja, o estágio de Tanner M2P2. Nesse contexto, pode-se afirmar corretamente em relação à menarca que o quê? Ocorrerá até 2 anos antes do pico de estirão, está atrasado, é evento de difícil precisão por meio do Tanner,
provavelmente ocorrerá nos próximos 2 a 3 anos ou está atrasada novamente? E aí, qual a resposta? Alguma resposta por aí, Fabrício? Por enquanto, ainda não. Aguardando aqui. Tá, pessoal? Tá, então vou lá. Eu vou comentando com vocês essa questão, então. E aí, surgiu alguma resposta, Fabrício? Isso, agora apareceu aqui. Letra D, a Ellen também. Pronto. Não, vocês hoje não erram uma, né? Letra A, ocorrerá até 2 anos antes do pico de estirão? Não, a gente viu que é 2 anos após, né? Está atrasada, pois deveria ocorrer imediatamente após a Apubarca? Também não, está completamente errado. É um evento de difícil precisão por meio do estágio de Tanner? Também não, a gente viu que tem como precisar um pouco isso, né? Provavelmente ocorrerá nos próximos 2 a 3 anos, exatamente. Após a Apubarca, né? Após a Telarca, desculpa, que eu falei para vocês, 2 a 3 anos depois vai ocorrer a Menarca. Está atrasada? Também não. Muito bem, letra D. E o desenvolvimento para a gente finalizar a nossa aula, né? A gente vai fazer uma avaliação qualitativa, né? Que vai ser relativo à capacidade do indivíduo de realizar funções cada vez mais complexas. Então, desenvolvimento é isso. Uma coisa que antes eu não fazia, agora eu estou fazendo, tá? E essa avaliação, pessoal, eu quero que vocês entendam 4 itens, que é o que vai guiar essa minha explicação aqui. A parte motora diz respeito à locomoção, ou seja, um RN que antes era paradinho ali deitado, agora já está conseguindo andar. A parte adaptativa é a parte que se relaciona com os movimentos finos, ou seja, um RN que antes tinha a mãozinha fechada, agora já está conseguindo, fazer movimentos de pinça, por exemplo. Isso é o desenvolvimento adaptativo. A gente tem também o desenvolvimento social, que é a interação. Um RN que estava ali só chorando, agora já está interagindo, né? Com outras crianças, com a própria família. E a gente tem também o desenvolvimento da linguagem, né? Que é quando ele apenas chorava, agora já está conseguindo falar palavras com significado. Então, eu vou explicar para vocês desenvolvimento falando como funciona essas 4 áreas. Então, muita atenção. A gente tem algumas regras básicas para estudar desenvolvimento. A primeira regra, o desenvolvimento é sequencial e previsível. Como assim, Eduardo? Primeiro, o desenvolvimento é crânio-caudal, ou seja, de cima para baixo. Primeiro ele vai começar a desenvolver a cabeça, vai sustentar a cabeça e depois vai adaptando os outros órgãos, tá? Segundo, esse desenvolvimento é de cubital para radial, ou seja, primeiro ele começa a pegar lá pela sua borda ulnar, juntando com a sua palma, para depois conseguir fazer a pega, né, com os dedos... esqueci até o nome do dedo agora, foi pior. Tá, vamos continuar. Como é que pode? Eu esqueci o nome do dedo. Como é, Fabrício, o nome desse dedo aqui, macho? É o polegar, né? O polegar... Aí esse vai ser esse crescimento cubital para radial, né? Que a gente também pode ser que é um crescimento médio-lateral. Por que médio? Posição anatômica, a face ulnar fica para dentro, ou seja, vai ser um desenvolvimento de cubital para radial, tá? E primeiro ele pega, depois solta. Isso é o desenvolvimento normal, tá bom? Segunda coisa, marcos do desenvolvimento e idade cronológica. Existe uma diferença que vocês têm que entender, não podem sair dessa aula sem saber disso, que é a idade média e a idade esperada. Isso dá até confusão em prova, dá confusão na família. Por exemplo, qual é a idade média para uma criança andar? 1 ano. Mas qual é a idade esperada fisiologicamente para que uma criança ande? 1 ano e 3 meses. Então, a gente tem que saber essa diferença bem, tá bom? Com 12 meses, uma criança pode estar andando ou não. Se ela não estiver andando, é patológico? Não, porque a idade esperada é até os 15 meses. Então, não é obrigado uma criança estar andando com 12 meses. E aí, pessoal, vamos trabalhar aquelas 4 áreas que eu falei para vocês. Motora, adaptativa, social e linguagem. Eu vou explicar para vocês até 1 ano de vida. Então, começando, e aí a gente finaliza essa aula, tá bom? Não se agoniem, não.
Então, no recém-nascido, na parte motora, a gente vai ter um recém-nascido com a postura tônico-cervical, e eu digo para vocês que essa postura tônico-cervical ela vai ficar aproximadamente até o 3º mês de vida, tá? A cabeça vai sempre ficar pendendo para um lado, essa é a postura tônico-cervical. Na parte adaptativa, a criança vai fixar a visão, tá? Na área social, ela vai preferir a face humana, e na linguagem não tem nada digno de nota, tá bom? Isso é o desenvolvimento do recém-nascido, é o que a gente verifica no recém-nascido. Já na criança de 1 mês, na parte motora, continua com a postura tônico-cervical, só que já é uma criança que já levanta o queixo quando ela está na posição de prona, exatamente como está nessa imagem aqui. Bom, na parte adaptativa, ela acompanha o objeto. Na área social, é uma criança que sorri, tá? Mas não é o sorriso social ainda, tá bom? Ela está sorrindo porque ela se acha uma criança maravilhosa. Não é porque você está fazendo alguma graça ou algo do tipo. Não é ainda o sorriso social. E na linguagem, a gente também não tem nada digno de nota. Já com 2 meses, pessoal, continua a postura tônico-cervical, só que já é uma criança que levanta a cabeça ó, na posiçãozinha de prona. Tá? Isso aqui é a criança de 2 meses. Na parte adaptativa, ela segue objetos em 180 graus, tá bom? Na social, aqui sim, ela já sorri socialmente, tá? E na linguagem, ela faz algumas vocalizações, principalmente com sons vocálicos. Mais ou menos isso, tá bom? Com 3 meses, como eu falei para vocês, a postura ainda é tônico-cervical, até os 3 meses, tá? Só que já é uma criança, pessoal, que levanta cabeça e tronco, tá? E ela vai ter uma sustentação pendular da cabeça. Isso é a criança de 3 meses. Na área adaptativa, ela estende a mão para objetos. Quando você mostra para ela, ela consegue estender a mão. Na área social, ela já vai ter um contato social com as pessoas, tá? E na linguagem, ela já vai ter alguma mistura de sons, tanto de sons vocálicos como de sons consonantais. Aos 4 meses, pessoal, ela deixa de ter a postura cervical e ela já vai ter uma cabeça mais centralizada. Ela já vai olhar as mãos na linha média, como é o que está acontecendo aqui. Já é uma criança que consegue sustentar a cabeça, tá bom? Na área adaptativa, é o que eu falei para vocês, é a pega cubital. Então, primeiro ela começa a ter a pega cubital para mais na frente ter a pega radial e futuramente ter o movimento de pinça, tá? Na área social, é uma criança que ri alto. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de crianças que estão se acabando de rir, né? Tem até um vídeo de um garotinho rindo bastante. Esses vídeos dessas crianças rindo muito, rindo alto, tipicamente são de crianças de 4 meses, tá? É uma fase em que as famílias adoram, que a criança tem um contato social muito grande, principalmente nessa parte emocional de rir, tá? E na linguagem não tem nada digno de nota. De 6 a 7 meses, pessoal, já é uma criança que rola, que senta sem apoio, mas ela senta sem apoio por pouco tempo, tá bom? Na área adaptativa, ela já tem uma pega radial, tá? Ou seja, já mudou de cubital para radial e ela consegue transferir objetos entre as mãos. Isso aqui é o que a gente verifica numa criança de 6 a 7 meses. Social é uma criança que prefere a mãe, tá bom? E ela já começa a dizer polissílabos vogais, lá, 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 pá, 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 mamamá, mais ou menos isso, tá? Na criança de 9 a 10 meses, pessoal, já é uma criança que senta sozinho e sem apoio, e muitas crianças engatinham nessa idade. Mas pode ou não ocorrer, a criança pode não engatear, isso é normal, tá? E aqui, pessoal, ela já vai conseguir fazer um movimento de pinça polegar-dedo, tá? Ainda não é aquela pinça fina, não é aquele movimento de pinça fino ainda. Ela solta objetos se retirados também, tá? Mas ela não te entrega o objeto, ela solta se você pegar da mão dela. Outra coisa, no social, é uma criança que estranha. Essa fase aqui é a fase que a gente costuma dizer que a criança está um pouco que insuportável. Tá? Ela estranha todas as pessoas, é aquela criança que vai no consultório, quando vê o pediatra, começa a chorar, começa a se espernear, mas também é aquela criança que acena, quando a mãe vai saindo com ela do consultório, dá tchau para a doutora, ela faz tchau, né? Vai um movimento de aceno, brinca de cadê, né? Nesse caso aqui é muito importante que essa brincadeira do cadê tem um sentido de permanência do objeto, então é muito importante essa fase aqui também. E já é uma criança que já vai falar polissílabos, tá? Ela já vai deixar aqueles sons
vocalizados para falar umas palavras um pouco mais complexas, né? E aos 12 meses, a 1 ano, né? Na parte motora, é uma criança que anda com apoio, né? Uma criança que se levanta sozinho, mas se essa criança ainda não conseguir andar, isso não quer dizer que é patológico. Isso é a idade média que uma criança consegue andar, mas como eu falei para vocês, a idade esperada é aos 15 meses. É uma criança que já tem uma pega de pinça, né? Uma pega bem mais afinada, e entrega objetos por solicitação. A gente viu anteriormente que ela entregava objetos quando você retirava da mão dela. Aqui não, aqui você pede o objeto, ela te entrega. E na parte social, é uma criança que interage, né? Quando você está vestindo a roupa, ela já vai abrir as pernas para você colocar a roupinha dela, ou seja, ela vai conseguir interagir na sua forma de vestir, na sua forma de brincar. E na parte de linguagem, já é uma criança que já vai conseguir articular algumas palavras. Então, para finalizar aqui nossa apresentação, vamos resolver 2 ou 3 questõezinhas, tá? Primeiro, relacione as idades na coluna da esquerda com os marcos de desenvolvimento motor esperado para a criança. Eita, Eduardo, eu tenho que saber o que acontece em cada idade dessa? Deveria, mas se você for pela lógica, você consegue também resolver essa questão. Vamos lá. O que acontece primeiro? A criança rola de supino para prona, já com, vamos supor, 2 meses, que é a menor idade que nós temos aqui. Ela anda com 2 meses. Quando pronada, ela levanta a cabeça e peito, ela usa brinquedo com pedal ou ela se senta sozinha? Lembra que eu falei para vocês que o crescimento da criança é céfalo-caudal? Ou seja, a primeira coisa que ela vai desenvolver vai ser os movimentos da cabeça, não é assim? Ou seja, esse número 1, que são os 2 meses aqui, ó, quando pronada, ela levanta o quê? A cabeça e o peito, tá? Depois que ela faz isso, o que ela vai fazer em sequência? Você já olha aqui para o gabarito, ó, C só tem um C aqui, ou seja, ou é C ou é D. Ou seja, o número 2, ou é letra A ou é letra E. O que ela faz depois de levantar a cabeça? Ela rola de supino para prona, ou ela usa, ou ela se senta sozinha? Pela lógica, né, pessoal? Ela rola de supino para prona, ou seja, aqui você já mataria a questão, né? Mas vamos continuar. O que ela faz depois? Aos 9 meses, o que ela vai fazer? Ela pode se sentar sozinha, só que ela não fica por muito tempo, né? A gente verificou isso. Depois, ela vai andar sozinha. E, por último, ela vai usar um brinquedo com pedal, né? Então, nosso gabarito aqui seria letra C. Ou seja, é importante que você tenha aqueles conhecimentos iniciais que eu falei para você. Um desenvolvimento, céfalo-caudal, tá? E de cubital para radial. Sabendo isso, você vai acertar a maioria dessas questões. Outra questão aqui, ó. Uma menina senta-se à mesa de exame, né? Sem necessidade de sustentação, com as costas eretas. Quando o examinador pede com a mão estendida para a criança desenvolver o palito, ela leva até a mão do examinador, mas não solta. Vocês viram que eu falei isso com 9 meses. Com 1 ano, ela solta, né? Um brinquedo é colocado à sua frente e quando ela vai pegá-lo, um pano é jogado por cima dele. Sem vacilar, a criança tira o pano para encontrar o brinquedo. Lembra que eu falei para vocês do sentido de permanência? Justamente o que está acontecendo aqui, né? Aquela criança típica de 9 meses. Quando uma uva passa é colocada diante dela, a criança estende a mão até a fruta, apoia a mão na superfície da mesa e a pega utilizando o polegar e o indicador. O nível de desenvolvimento dessa criança é condizente com o período de quantos meses? E aí, o que vocês acham? Pode ser de uma criança de 11 a 13 meses ou de 14 a 16 meses? Aí essa criança estaria muito atrasada, né, para esses marcos. 5 a 7 meses poderia até ser, só que seria uma criança muito adiantada em relação a esses marcos. Isso foi o que eu falei para vocês tipicamente de uma criança de quantos meses? De 9 meses. Então, estaria enquadrado no período de 8 a 10 meses, tá bom? E para finalizarmos, essa questão aqui que é maravilhosa, paciente de 12 meses de vida é levado à consulta de rotina. No seu histórico correspondente à análise do desenvolvimento, a capacidade de adquirir funções ou realizar tarefas. Exclui-se o quê? Ou seja, o que é que com 12 meses de vida não é para mim achar numa criança? Letra A. Aos 3 meses, sustenta a cabeça? Pode sustentar. Aos 6 meses, ela senta? Pode sentar. Aos 9 meses, ela engatinha? Sim, eu mostrei isso para vocês. Agora, aos 11 meses, ela fala o que quer e o que sente.
com 11 meses, desculpa, com 12 meses, se você encontrar uma criança com 12 meses falando o que quer e o que sente, exorciza essa criança que ela não está normal não, né? Então, pessoal, esses são os principais marcos que a gente tem em relação ao desenvolvimento, né? Se a gente encontrar alguma coisa alterada, resumindo isso tudo aqui para vocês, devemos encaminhar, né, para uma avaliação neuropsicomotora, porque alguma coisa está errada no seu desenvolvimento, tá? Quanto ao aparelho cardiovascular, a gente tem que verificar somente essa frequência cardíaca média, né, que nos recém-nascidos eu falei para vocês, que é em torno de 110 a 160, de 100 a 160, né? E essa frequência vai diminuindo ao longo do tempo, da mesma forma da respiração, né? No recém-nascido, a gente considera normal até 60, como eu já falei para vocês. E acima de 12 meses, ó, a gente já considera normal até 40, tá bom? Então, essas foram as minhas referências. Desculpem por essa aula ter sido tão longa, tá? Mas eu tentei trazer o máximo que pude aqui para vocês. E muito obrigado a todos pela atenção. Muito boa aula, viu, Eduardo? Parabéns. Você conseguiu explanar de uma maneira muito interessante, bem objetiva, as partes principais mesmo para ser focadas, né? Eu acho que você dificultou para os seus colegas as próximas aulas, viu? Eu não vou aceitar nada menor que isso nas próximas aulas, não, viu? Então, assim, muito boa mesmo. Eu acho que é o que vocês precisam saber mesmo dentro da pediatria. Vocês vão ver que à medida que vocês forem começar a trabalhar na prática médica, por mais que você não queira pediatria, você vai atender pediatria alguma hora da vida. Nem que seja o seu vizinho te acordando de madrugada. Então, assim, e vocês possivelmente vão ter filhos também. Isso serve para a nossa vida em algum momento. Só basta saber em qual a gente vai precisar utilizar. Mas que vocês vão ter que usar, vocês vão ter, tá? Eu tinha deixado os que estão me acompanhando no ambulatório. Aí eu vou aguardar aqui a resposta e a explicação. Se eles não responderem, aí eu vou ter que chamar pelo nome. Pois vamos lá, professora, vamos tentar responder isso aí, né? Quem está no ambulatório lá com a senhora sou eu, o Alexander, né? O Railson, o Vitor e o Leonardo. Certo. Daí, pessoal, essa questão aí que a professora perguntou, de uns diagnósticos que têm que estar fechados após a anamnese, são bem importantes. São 5 que ela citou lá para nós durante a aula, que são, primeiro, diagnóstico sindrômico ou puerperal, né, que no caso se tem mesmo alguma queixa ou se é apenas uma consulta de rotina. O outro é o vacinal, a gente vai checar como é que estão as vacinas do SPB, se está tudo em dia, se está tendo alguma reação, etc. Nesse contexto aí. Tem o de desenvolvimento neuropsicomotor, que são justamente as partes que o Eduardo acabou de citar aí. A gente vai perguntar sobre isso daí, checar se ela está fazendo tudo direitinho. Tem o alimentar também, que a gente vai checar como é que está sendo essa alimentação desse recém-nascido, desse bebê, porque dependendo da idade dele, a gente já vai acrescentando alimentação, etc. Por exemplo, até os 6 meses é somente leite materno exclusivo, ok, tudo bem. Mas aí depois disso a gente começa a acrescentar outras coisas, começa a acrescentar algumas frutas, depois começa a acrescentar, além dessas frutinhas, um almoço, depois um jantar, mas tudo isso vai ser de forma gradativa, que é para o paladar, a criança estar se desenvolvendo, que é para ela ir aprendendo a mastigar, etc. A gente, além de estar fazendo essas perguntas, a gente vai orientar os pais como é que eles vão fazer isso, porque senão eles vão se assustar com algumas coisas. Uma coisa que eu aprendi, por exemplo, é que o bebê vai acabar se engasgando. Ele vai se engasgar, é fato, porque ele vai ter que aprender ainda a mastigar e deglutir direitinho, etc. Até então eu pensava que a bebê está engasgando, não, dá isso para ele, mas não, vai continuar engasgando, enfim. Mas isso é necessário para que ele vá aprendendo aos poucos. Daí a gente vai ensinando o que tem que ser inserido na alimentação aos pouquinhos. Outro diagnóstico que está faltando, o quinto, é o nutricional, né? Que é a questão de saúde nutricional. A gente vai checar, se eu não me engano, é o peso e o comprimento
né? O peso, o comprimento do bebê, e que eu acho que é isso. Isso. Quando a gente chega no nutricional, a gente vai pegar os dados de crescimento desse bebê, os dados alimentares dele, e vai plotar em gráfico. É a hora que eu vejo se essa criança ela é eutrófica, se ela é baixo peso, se perímetro cefálico é normal. E aí eu vejo esses dados antropométricos e vou plotar, né, que é algo importantíssimo na puericultura também. Então, vejam, por que eu pedi esses 5 diagnósticos? Porque que a gente tem que colocar na prática o que a gente estuda. Então, eu posso fazer, eu expliquei para os meninos que estão lá, e vocês que vão passar também vão ver isso. A gente pode fazer uma anamnese gigantesca, pode fazer o exame físico mais completo do universo, mas se eu não tiver esses 5 diagnósticos bem estipulados na minha cabeça, eu não tenho como finalizar essa consulta. Então, relembrando, diagnóstico sindrômico, que aí eu posso ter um diagnóstico que simplesmente é puericultura, já que eu não vou encontrar, nem a mãe me fala nada. Diagnóstico vacinal, e aí eu vou para a carteira dessa criança para avaliar mês por mês se está tudo ok. Terceiro, diagnóstico neuropsicomotor, que aí bate com o que o Eduardo falou agora. Se essa mãe, esse pai tem dúvida, o que eu posso dizer para ele? Que ele pode me chegar simplesmente, eu acho que os meninos acompanharam isso, o pai chega bem assim com a criança de 2 meses. Doutor, eu posso sentar meu bebê? Mas espera aí, ela tem idade para estar sentando? A maturidade né, cefalocaudal, essa coluna ela já está preparada para fazer isso? Aí você vai poder orientar. A família ela tem um guia, e você pode orientar esse guia para eles, que é a própria carteira de vacinação. Lá tem os quadrinhos para eles irem completando sobre o desenvolvimento. E lá eles vão vendo o que é apropriado para cada idade. E é interessante também que a gente preencha na consulta, para que eles vejam e a gente converse o que está sendo feito no desenvolvimento daquele período. O alimentar tem isso, a Alexandre falou. Não é simplesmente eu chegar para a família e dizer, e aí, ele come bem? A família come. Mas o que é comer bem para eles, né? Às vezes eles dão biscoito, Danone, mingau, como a gente viu uma criança usando mingau 7 vezes ao dia. Então, assim, para eles, o conceito do alimentar bem é diferente do nosso. Por isso que a gente pega no pé. O que você come no café? O que você come no lanche? O que você come no almoço? Para a gente ir fazendo esse diagnóstico alimentar. E o nutricional é isso que a gente falou durante o ok? Gente, foi um prazer, sim, rever vocês, estar com vocês de novo. Bem-vindos à pediatria, a área mais linda da medicina. Lógico que eu sou suspeita por falar disso. Espero que vocês aproveitem muito a disciplina, por mais corrida que vá ser, né? Esse período para vocês. Estou à disposição no que for preciso. A gente vai tirar nossas dúvidas. Nós vamos tentar minimizar ao máximo qualquer problema que possa ter para vocês. Então, assim, conversem com a gente está à disposição para que problemas sejam reduzidos ao máximo que puder. Tá bom? Professora, Dúvida? professora, a senhora falou que são 5 os diagnósticos: sindrômico, etiológico, vacinal, alimentar e qual outro? O diagnóstico sindrômico e etiológico é o mesmo. Ah, entendi. Sindrômico, vacinal, desenvolvimento neuropsicomotor, alimentar e nutricional. Ah, perfeito. Tá bom? Tá bom, obrigado, professora. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra dúvida. Então vamos aproveitar o sábado aí, o restinho do sábado que a gente tem, né? Obrigado, professora. Boa noite a todos aí. Tchau, tchau, gente. Valeu. Boa noite.